Começando, né? 3, 2, 1, começou. Eu fui ver eu lembrei de você, porque eu fui ver na CBN, o rapaz estava falando, não sei se foi o Shapiro, alguma coisa, estava falando, papapá, e 3, 2, 1. Eu falei, ele não tiraram o 3, 2, 1 da gravação dele. Então você percebe que aquilo que você vê como contínuo não é tão contínuo. Teve vários, né? O vídeo mesmo desse Christian Dunker, aí você percebe que tem os cortezinhos. Sim. Só que é bem feitinho, sutil, você vê uma continuidade, parece que é um vídeo só. Né? Vamos voltar para o nosso texto. Então, olha só. Para mandar foto e os dados embaixo. Em que consiste, portanto, o trabalho que o luto realiza? Olha, primeiro momento nós vamos começar a ver o que é o luto. O luto normal. Luto é qualquer processo de perda, qualquer. Né? Perdi uma festa, perdi um emprego, perdi a namorada, tive que escolher. Olha só, qualquer processo de escolha envolve luto. Rolando, então, por exemplo, vou usar a nossa amiga Aline, ela foi para Portugal. Eu brincando com ela, falei que ela não vai aguentar ficar lá não, porque você tem um sangue muito quente, né? Aquela maranhense arretada, você não vai conseguir ficar em Portugal não. Ela voltou. Pode falar. Ela voltou, realmente ela viu que não é um pessoal diferente, ela não conseguiu lidar sobre aquilo. Tem a ver com isso, esse tipo de escolha, porque quando eu estive lá também passei por um período de crise durante um ano. Eu fiquei lá, eu sofri muito com a questão de ficar lá. Tem a ver com luto também? Tem. Toda escolha envolve luto. Dentro do que você está me perguntando. Primeira fase do luto, negação. Se a fase do luto é a negação, se eu vou para Portugal, para qualquer lugar que for, e eu ainda ficar com um olhar no Brasil, eu estou negando que eu estou em Portugal. Aí eu quero mudar o jeito português, eu não aceito o jeito português. Eu estou negando que eu estou lá. O processo é o mesmo. É um processo de eu voltar para onde eu estava. Se eu não der tempo ao tempo, porque o luto tem tempo dele, eu preciso entender que ele tem esse caminho e ele vai acontecer. Se eu não der esse tempo, eu recuo. Aí aquela escolha que eu fiz, eu não escolho mais ela. Nesse sentido, é perfeito o vínculo que você está fazendo. Sempre que eu escolher algo, eu vivencio o luto. É porque quando eu escolho alguma coisa, eu não escolho o que eu quero ter, eu escolho o que eu quero perder. E quando eu não escolho o que eu quero ter. A gente não pensa nisso, né? Mas a realidade é essa. Quando você escolhe, se você escolhe fazer psicanálise, você escolheu não fazer direito. Agora, você escolhe fazer psicanálise e quer continuar fazendo direito, então você ainda não escolheu. Você não escolheu o que perder. Você está querendo as duas coisas. E normalmente as pessoas que chegam no consultório com um sofrimento de escolha, não é porque eles não sabem o que eles querem escolher, eles não sabem perder. O paciente chega para mim e isso é um fato, fala assim, estou com o João e estou com o Antônio. Sim, mas você quer ficar com dois namorados? Não, eu quero um. Então escolha um. Eu quero o João. Então dispensa o Antônio. Não, mas o Antônio é tão legal, então dispensa o João. Mas o João eu tenho química com ele. Um você tem química e o outro é legal. O que você quer? Você quer a química ou quer o legal? Eu quero os dois. Pode ter os dois? Não pode ter os dois. Então você tem que escolher. Mas então tá bom, vou ficar com o João. Ok, então você vai ficar com alguém que rola muita química e vai dar conta de lidar com a falta de diálogo com o outro. Mas é chato, né? É tão gostoso, eu converso com o outro. Percebe? Ele não quer perder. Aí eu cheguei e perguntei para ela assim, seus pais davam não para você? Quando você queria alguma coisa, qual era a forma dos seus pais lidarem? Sempre me deram tudo que eu queria. Se você chegasse no shopping, eu quero essa roupa e essa roupa. Eles falavam, é só uma? Não, me dava as duas. Ela não aprendeu a perder. Então ela não dá conta do luto. Todas as vezes que o luto da escolha vai acontecer, ela nega e retorna. Resultado, ela não vive isso. Então ela vive tendo que ter duas coisas. Isso está trazendo sofrimento muito intenso, porque é impossível ter duas coisas que se contrapõem. É esse o caminho. Eu vou para Portugal, eu vou para a Inglaterra, né? Para onde eu for, é isso que eu quero? Então eu tenho que pagar esse preço. E o primeiro preço é aceitar. Agora, para eu aceitar, negação. Aí eu negocio.
Quando eu negocio, eu falo, não, o povo de Portugal tem seu estilo, chato, tal, não gosto, mas é Europa. Eu tenho um projeto, eu vou ficar aqui, meus filhos vão ser europeus, eu abri mão eu estou negociando, ainda não resolvi meu luto. Eu estou lá só porque eu estou negociando sobre isso. Eu faço um outro caminho, por um tempo só, vai ser só por um ano, estou negociando. Até que eu chego na terceira fase, raiva. Mas que coisa, por que o Brasil não é melhor? Aí a raiva vem. A raiva eu vou jogar em alguém. Só que eu tenho que entender, a raiva que eu estou jogando em alguém, ela é minha. Eu não preciso jogar em alguém. Eu tenho que vivenciar essa raiva. Por que eu estou com raiva? Porque eu estou sendo contrariado. É normal. E aí vem, quando eu falo, não tem jeito. Puxa, eu perdi mesmo o Brasil. Não tem jeito. Os políticos lá não vão mudar, a sociedade não vai mudar, a minha geração não. Então, o Lula não vai se entregar. Não, vão soltar ele em setembro, então a Folha assume. Né? Então, resultado: tristeza, depressão. Aí eu vou ter que chorar, tem que, sabe, aquela catarse mesmo. Pô, pra família, puxa, triste. Que coisa, perdi mesmo, perdeu o Playboy, pega a frase? Perdeu. Aí a hora que eu passei por tudo isso, olha, eu não nego mais que eu perdi de fato. Eu não fico negociando mais, eu não estou aqui porque é melhor, lá é pior, fico achando defeito em outro lugar. Eu falo assim, é uma escolha que eu fiz. Lá tem as vantagens. Se eu resolver ficar no Brasil, tem vantagens também. Se eu resolver ficar em Portugal, tem vantagens. Mas eu escolhi. Não é porque é o melhor, é porque eu escolhi. Aí eu começo a ser dono, sujeito do meu desejo. Entenderam? E aí, tudo isso passou, aí eu chego na aceitação. Quando eu aceito essa situação, eu aceitei o que eu perdi. Então, quando eu faço uma escolha, eu estou vivendo um luto. A gente tem a mania de achar que luto é morte. É morte, é término. Vamos tentar entender isso na cabeça do bebê. Pega um bebezinho de 3 meses. Está lá, nem senta direito, né? Você brinca com ele, você fala assim, achou! Não é brincar assim com os filhos? Uhum. Achou! E aí, né, você tampa o olhinho dele, aí na mentezinha daquele bebê, tudo que sai fora do alcance da visão dele, não existe mais. Então ele vivencia lutos, perdas. A mãe sai, deixa ele no berço, aí ele chora. Ele chora porque a mãe está morrendo. Esse conceito está sendo construído. Eu estou perdendo. Mas depois ele começa a criar a situação de que ele perdeu, mas volta. Ele perdeu, mas não foi para a vida toda. Alguma coisa vem. Ou um substituto. Mamãe está saindo dali, está aqui a chupeta. E sai um substituto. Né? Alguma coisa que me substitui, alguma coisa que dá um link. Eu começo a suportar a ausência, o luto, por um substituto. Só que é um processo de negação. Então eu já começo, bebezinho, a aprender a fantasiar a perda, não perdendo. É que ter filho, né, sabe que cada afastamento no começo, assim, para a escolinha, é um drama, é uma perda. Né? Eu achei interessante, só pegando esse gancho aí, que é uma dúvidas que eu tenho. Por exemplo, minha filha é prematura. Ela ficou 1 mês no hospital, numa incubadora, e ela teve que vivenciar esse tempo. Né? E eu estava lendo no livro do Nazir, porque repetimos os primeiros erros, os mesmos erros. No primeiro capítulo ele fala exatamente de uma moça, de uma paciente que vivenciou isso, né? E aí no tratamento voltou a prematuridade dela. Né? Você falando assim, minha filha, né, tempo de tipo 9 horas da noite tinha que sair, ela ficava a noite inteira sozinha, né? O que se passava na cabeça de um prematuro. E aí, em relação a ela, quando bebê, eu não tive esse problema, não essa situação, de quando deixava ela no berço, ela ficava chorando, desesperada. Né? Tipo, lá com uns 3, 4 meses, 5 meses, porque ela acordava e ela ficava... Já tinha acostumado. E até hoje a Rebeca, ela é assim, tipo, deu o horário de dormir, ela vai pro quarto dela, apagou a luz, não tem que ninar nem nada. E ela não sente o medo, né? Pelo menos não expressa o medo de estar sozinha. Mas ao mesmo tempo me vem outros questionamentos. O que isso marcou? Talvez já tenha No dado bebê, ali. né? Num prematuro, é que ela viveu algo do tipo. E eu chegava de manhã, muitas vezes no horário, as enfermeiras falavam, nossa, a menina chorou tanto essa noite, judiação. E eles não pegam. Não fazem nada, porque eles sabem que eles não podem criar esse vínculo também. Aí eu falei, nossa, agora
assim, são coisas que vai acontecer, né? De quem é o seu filho? Hoje. Hoje é o meu no sentido, mas e dela deu conta? Sim. Eu vejo que ela é muito... Olha o sentimento que deve ser seu. Ah, isso todos os dias que eu saía de lá, eu sentia culpa, chorava horrores. Então, é muito importante, no processo analítico seu, no seu processo de resiliência, elaborar qual era a sua responsabilidade, não culpa. O que você causou disso? Causou algo? Estava no seu controle? Isso é um processo de resiliência, de você fazer um processo de autocura. Percebe? Isso dá para a gente pegar até um gancho nessa questão dessas catexias, dessas retenções, né? O que de fato é real e o que está fantasia. Porque nós criamos a fantasia da culpa, a fantasia da responsabilidade culposa, para resolver alguma coisa que a gente, de empoderamento. A nossa criança que está querendo resolver tudo. E aí ela tem que viver o luto de que escolheu e olha, tem que aceitar, não tem jeito. Se a sua pergunta era assim, e aí, isso causa alguma reação? Você só vai saber isso no futuro. Então, por exemplo, pode ter algum retorno tudo isso? Pode, mas a criança tem uma coisa que é a capacidade de se refazer, resiliência. Então, assim, como ela não, depois desse período, aí ela teve o carinho, ela teve o apego, é possível que simplesmente ela tenha superado tudo isso. É resiliência. Aí fala, mas tem fulana que sim, talvez não fosse resiliente. Talvez aconteceram outras variáveis. Então, é algo que nós não temos controle disso. Eu perguntava para um analista assim, como é que eu posso não errar? Eu falei assim, seja mãe, você vai errar de qualquer jeito, né? Falando nisso, vai ter uma palestra dia 20, um curso, dia 25, eu vou passar para vocês, de maio, lá, a turma da Vera, né, da clínica dela, que eles vão fazer com aquele psicólogo global lá, que é professor da Pitágoras, Zanuck, acho que é Zanuck. Aí ele vai dar uma palestra, o curso é R$80, não é acessível para o pessoal do percurso. Então você tem que apresentar a carteirinha, aí pronto, sem carteirinha dançou, vai pagar R$100. Agora acho que a carteirinha sai. Assim. E para o pessoal que apresentar a carteirinha do percurso, eu negociei com a Vera, vai ser 80. E aí eu até ver no calendário de março, eu não sei que dia que dá, dia 25 de maio, se é no sábado ou não, e a gente não marcar aula para esse dia, se vocês quiserem. 2 dias depois do meu aniversário. É? Que dia que Foi uma festa surpresa. Vai ter que levar o bolo, né? Vai ser surpresa. tem que levar o bolo também. Eu tinha encomendado um bolo. Então, pois é, mas aí o que aconteceu? Eu ia comprar o bolo hoje. Aí como a coisa não fica valorizada, eu não sabia. Eu falei assim, será que a Tati vai trazer esse bolo? Não vai trazer? Vai mandar para você? Sabe quando você fica assim? Resultado, eu falei assim, já pensou se eu apareço com o bolo que eu ia comprar e a Tati também já aparece com o bolo? Por conta disso eu falei, não. Por conta da Tati. Então quinta-feira não tem desculpa. A culpa é da Tati. A culpa é da Tati. Mas era só ele ter jeito. Não, ele tá. Não tenta defender, ela vai começar a defender. Porque ele poderia ter ligado pra Tati. Cadê meu bolo? A Tati não vem no sábado. Você entendeu o recado? Ele não sabia se eu ia vir hoje. Você entendeu o recado? Você entendeu o recado? Informação, cara. Isso aí compra popular, isso aí é informação. O recalque é a festa surpresa. Ele estava esperando ser lembrado. Fica criando cobra também. Ela tá lá na estrutura dele, quando era criança, eu fiquei tipo assim. Eu mesmo lembrei, né? Eu falei assim, e se eu. Não, mas pode. E se eu estragar? Na verdade foi. Mas tipo assim. E se eu estragar? Porque como eu comentei. Mas daí você ficou surpreso. Foi uma surpresa. Ninguém me lembrou. Foi uma surpresa. Não, porque assim, eu supus, eu não Ele tá vivendo luto. Vamos analisar ele. Ele tá vivendo luto. Ele tá negociando. Agora a pessoa que acha. Aí tipo assim. O negócio se aceita. Perdi, Ele tá falando isso porque o aniversário dele é 2 dias depois desse evento. Ele tá já jogando isso pro tempo. já tô trabalhando. Já.
Não vai que eu fique igual o Orlando tá hoje. Mas eu tô com um problema sério de fazer uma festinha pra mim surpresa. Inicialmente eu eu tô com um problema sério. Tá escrito. Porque no aniversário da Andresa, nós íamos fazer uma festinha pra ela. Mas ao invés da gente colocar assim, vamos fazer uma surpresa, a minha esposa organizou a festa e, olha, Andresa, como é que vai ser? Aí ela assim, vocês que estão organizando, vocês resolvam. Aí ficou aquela coisa assim, tá, não organiza. E como é que você quer? Aí ela também não deu o passo para frente e ninguém deu o passo para canto nenhum. Aí a minha cunhada resolve fazer a festa da minha sobrinha no dia do aniversário dela. Aí o que acontece? Nesse contexto todo, nós não fizemos festa para ela. Aí a festa do aniversário dela foi semana retrasada. Aí fica, como é que eu não faço aniversário para minha filha Ele vai fazer pra você. e vou fazer para mim resultado? Hoje estava programado para sair, eu ia chamar o Sérgio, a gente vamos lá para o boliche, até de comentar com você uma vez, né? Aí eu cheguei para a Cília e falei assim, não tem para chamar ninguém para comemorar meu aniversário por conta disso. Quer dizer, ele fica, comigo não teve jeito, não tinha dinheiro, não tinha tempo, agora para o seu tem. Aí para eu não assumir a culpa disso, o que eu fiz? Não faz nada. Deixa eu falar. Mas você tava querendo uma festa surpresa. Não, mas eu tinha receio de eu estragar. Tá vendo? É igual, ó. Não, mas é um trauma disso, né? No ano passado, no meu aniversário, você sabe da história, teve polícia mesmo. No meu aniversário teve polícia. Como assim? É porque eu passei mal das costas na quinta-feira e fui ao médico. E estava marcado pelo Facebook que eu tinha encomendado para Tati. Tati, eu quero um bolo assim assado. Foi lá no hotel. E pus no Face, brincando, vamos bem, não falta, vai ter bolo para o meu aniversário. E você sabe que a gente tem sempre os coleguinhas bem legaisinhos. Aí quando eu apresentei o atestado, porque eu passei mal de um problema na coluna, o Sérgio teve até que depor uma sindicância interna lá por conta disso. Aí essa coleguinha foi para a procuradora e falou assim, por que ele pegou o atestado aqui? Ele tem um evento para organizar. Aí o outro procurador assim, cometeu um crime, ele está sendo processado por isso, o crime que ele fez. Nem conheço, lá de Curitiba, o procurador daqui comunicou o procurador de lá. Eles acionaram a polícia militar lá do quartel perto da igreja do Vladimir. O pessoal foi acionado e eu estava lá cantando parabéns com vocês e a polícia estava filmando. Mentira. Tinha a polícia filmando. Lá no Cristal? Policiais conversaram com vocês. Eu lembro que chegou um pessoal meio estranho, Nossa, não sei eu quem não é, sabia. aí ele tava aqui na porta. Eram policiais, eles estavam me filmando. Filmou a Lésia, filmou a Andresa. Então assim, acho que eu fiquei, também tem tudo isso. E aí, como é que eu descobri tudo isso? Porque depois tudo veio para minha mão, aí veio um relatório policial, tá? Filmaram o meu carro, puxaram o documento do carro, como se eu estivesse cometendo um crime de fazer o meu aniversário no dia da aula, que era no sábado. E aí, por conta disso aí, o Sérgio teve que depor para dizer o que eu fui fazer que era no sábado. Aí o negócio foi assim, uma coisa bem assim. Você pegou atestado na sexta, Eu peguei na E aí não poderia ser policial militar, né? Eu não caso. posso, eu sou policial, No caso, tinha que ser policial federal. Né? Ela denunciou então antes de acontecer. Antes de acontecer, e acionaram a Polícia Militar. Eu sou funcionário público federal, então eu posso ser investigado pela Polícia Federal. E aí, então assim, o procurador lá de Curitiba cometeu crime. O que ele fez é criminoso. Então ele está sendo processado, vai responder. O problema é que entre eles acabam, não, fez isso por excesso. Né? Mas assim, está em Brasília já, e uma outra procuradora abriu o processo por abuso de autoridade, porque ele não podia fazer isso. Primeiro, ele teria que comunicar ao Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal, se entendesse que havia fraude... Recordar tudo isso aí. Antes até eu mando para ele. O Ministério Público Federal teria que não, porque eu estou processando ele, mas não vai parar aqui. Porque é ridículo. Aí isso também pode ter me trazido certo, olha, trazendo sobre a história. Eu vou pôr de Ivan daqui a pouco. É por isso que eu falei, não, mas eu pensei, é porque eu falei, aí eu vou responder um processo por cutucar ele. Mas deu uma vontade de eu montar o evento e mandar no Facebook para ele assim, quer mandar a polícia para filmar que eu estou com uma foto de um filmador. Né? Porque assim, foi muito ridículo. O papel que ele fez, dá vontade de falar assim, olha, quanto custa uma operação policial cobrar do bolso dele? Porque é desnecessário, né? Foi no sábado. Eu não trabalho no sábado. Mesmo que eu tivesse de atestado, eu não trabalho no sábado. Né? Voltando para cá, depois a gente corta isso. 3, 2, 1, começa. Agora começa a aula de verdade, né? Esse trabalho de luto, olha, são escolhas. Quando você vivencia escolhas, você tem o luto daquilo que você escolheu perder.
Nós sempre encaramos a escolha como o que eu estou escolhendo. Vocês estão aqui, escolheram vir num sábado para cá. Vocês escolheram não ficar em casa. Vocês escolheram não assistir televisão, não acordar tarde, não estarem com os familiares hoje. Essa foi a escolha, essa é a perda. Agora, se você escolhe vir para cá, mas nega que está aqui e fica, ai meu Deus, eu podia estar em casa. Nossa, ouvindo Orlando, que coisa chata, eu podia estar muito bem dormindo. Isso é uma negação. Isso é época de faculdade. Na faculdade. Então, assim, então o que Freud vai percebendo, olha, o teste da realidade revelou que o objeto amado não existe mais, passando a exigir que toda a libido seja retirada de suas ligações com esse objeto. Vamos lembrar aqui, vamos fazer aquele vínculo. Lembra da que é catexia? Lembra do processo da representação? O que é a representação mesmo? A representação tem a ver com a catexia. Tem a ver com aprendemos agora, retenção. Achei mais gostoso usar a palavra retenção do que a catexia para definir isso. O processo da representação, ele carrega exatamente os meus desejos. Ele carrega, a representação para Freud tem a ver com falta. Eu acho um significante que me falta. Eu acho, dentro da construção do meu desejo, aquilo que corresponde ao meu desejo. É um objeto, eu remeto a um objeto todo o meu desejo de me completar. Aquele objeto é importante? Não, ele simplesmente tem esse significado de importância. Quando eu tenho um filho, e eu amo o meu filho, eu transfiro para o meu filho, olha, o vínculo entre eu e ele, o sentido da minha vida. Mas o meu filho me dá sentido à vida. Eu me lembro um dia, eu cheguei para a Andresa tinha uns 3 aninhos, e eu brinquei com ela e falei assim, nossa, você, como é que eu falei assim? Nossa, você é a vida do papai. Acho que eu coloquei uma frase mais ou menos assim. E ela falou assim, então se eu não existir, você morre? E foi uma pancada em mim, assim, acadêmica, né, intelectual. Claro que emocional não, estava ali brincando, era uma criança de 3 anos, ela não estava dando a cutucada, né? Mas assim, no sentido de dizer assim, se a minha filha morrer, eu morro junto? Percebe? A minha libido, meu desejo de vida, meu sentido de vida, vinculado no outro. Se eu remeto o meu desejo de vida para o outro, no momento em que eu perco o outro, para que eu não me perca, eu tenho que recolher essa libido. Eu tenho que dar outro sentido para isso. Tem um filme, esse filme é assistir e chorar, já falei para vocês esse filme, né? O Outro Lado do Paraíso. Eu assisti o filme, comecei a chorar na metade do filme, terminei de chorar meia hora depois do término do filme. Não é choro de desespero, mas aquela comoção. E a frase do finalzinho do filme é muito chave, quando a menina chega para o pai, a menina está morta, né? Ela fala assim, não olhe a filha que você perdeu, olhe a filha que você teve. Esse gesto que parece ser tão só palavras, ele é exatamente isso que está sendo dito. O processo de luta é toda a libido, meu desejo de vida, precisa ser retirada das ligações com aquele objeto. Eu preciso trazer aquele processo, recolher de volta para mim e não recalcar. Opa, o que é recalcar? Quando eu recalco, eu escondo. Será que, ao tornar aquele objeto tão importante para mim, faz justiça eu simplesmente recalcá-lo e esquecê-lo? Quando as pessoas não tocam mais na imagem tão querida de um ente querido, de um pai, de um filho, de uma mãe, de um episódio, de uma cena, de uma namorada, sabe? Eu não quero mais tocar nisso, eu estou buscando, se é consciente, não é recalque, mas eu estou buscando essa mesma figura. É como se eu estivesse negando que aquilo me deu prazer, que aquilo foi bom para mim. Quando eu falo assim, é dolorido pensar nisso, é porque o meu desejo, a minha libido de vida, minha vida, o sentido, ainda está naquele local. Mas não está no local daquele real. O quadro disso, por ser representativo, é a fantasia. E qual é a fantasia? Perda.
Fernando, repete aquela frase do filme lá, que eu acho que ela é tão esclarecedora em relação a isso. Que ela fala que ela quer que Não olha a filha que você perdeu, e sim a mas filha a que filha que você você teve. teve. Então as pessoas, quando perdem um ente querido, elas esquecem do tempo que ficaram com aquele ente querido e começam a ver a perda. E não percebem que estão transformando aquela coisa tão bonita em perda. Ó, a fantasia da perda. Isso é catexia. Eu estou carregando uma história antiga de perda que não foi resolvida no passado e agora eu resolvo tudo aqui. E não resolvo. Eu vivo a fantasia da perda. E não estou percebendo que ao fazer isso, de fato, eu estou perdendo. Aquele meu paciente, eu já falei algumas vezes para vocês, que eu quero ver se eu passo a família dele para cá atender, e onde eles têm o quarto do pai está intacto. O copo que o pai bebeu, a última água com remédio, há 10 anos atrás, está lá em cima da cômoda. A camisa que o pai usou na véspera da morte está pendurada atrás da porta. Então, ele me descreve isso. Um dia ele trouxe a foto do quarto. Então o quarto passou de ser despejo de coisas que eles não querem, mas assim, não é despejo, atirou a cama e virou despejo. A cama está na posição que estava, o lençol antigo, ninguém toca naquilo. E cada vez que você traz, por que não faz isso? Ah, porque agora tem muita poeira, então chama uma diarista. Ah, mas tem coisas pessoais, então chama a diarista para tirar a poeira e depois você tira as coisas. Quando você arruma soluções, algumas outras justificativas vão surgindo. Até que quando não tem mais nenhuma, a justificativa é, mas minha irmã não quer. Mas sua irmã não quer, a casa é só dela. Não, a casa é minha. Então você quer. Ah, mas se eu fizer isso eu vou contrariar a minha irmã. Mas você já perguntou para sua irmã? Não. Ninguém sabe. Então, o caminho traçado é o caminho da fantasia da perda. E isso passa a ser confortável. Ainda que seja dolorido. Mas é confortável, por quê? Porque eu não toco nas dores que eu teria que enfrentar. Então o processo do luto é isso. Olha, eu preciso fazer esse movimento. A pessoa precisa entender, olha, essa situação que eu perdi, seja ela qual for, perda, qualquer um, essa situação que eu perdi, eu preciso tirar a minha energia de vida dela. Por quê? Porque outras coisas demandam energia. Estava atendendo uma pessoa com alguns filhos, né? 3 filhos, um filho começa a dar muito problema mesmo, e a pessoa demandando energia para aquele filho, e eu perguntei, você tem mais 2, o que você vai fazer com os seus 2 filhos? Os seus 2 filhos não estão ensinando um problema hoje. O que você está ensinando para eles? Você está ensinando para o seu filho que se eles derem problema para você, você cuida. Daqui a algum tempo seus filhos crescem, e eles têm um caminho aprendido. É isso que você quer? Quer dizer, eu preciso entender o que aconteceu, entender o meu lugar nesse acontecimento. Quer dizer, qual é o meu lugar aqui? Eu sou resolvedor, né? Eu trago a solução. Não. Se eu não posso resolver, o que eu posso fazer aqui? Nada. Se eu não posso fazer nada, eu tenho que aceitar esse lugar da minha insignificância nisso. Percebe? O luto é isso. É triste, mas a vida é assim. E não adianta tomar Rivotril para que a vida seja mais triste. Ela não vai ser. Não vai adiantar tomar o clonazepam para a vida ser mais. Ele não vai consertar nada. Eu tomo o clonazepam, tomo o Rivotril, acordo no outro dia, acabou o efeito do remédio, aí a realidade é a mesma. Posso até tomar esses medicamentos para eles me ajudarem a enfrentar isso. Então, medicamentos só serão úteis se eu estiver fazendo uma terapia e o terapeuta estiver me ajudando a passar por isso. E existe a especialidade de trabalhar com luto. Então, tem alguns terapeutas que se especializam só nisso, em trabalhar com luto. Olha, só uma pergunta. Estávamos lá em casa vendo o Hall de Família, a gente sempre se encontra a família inteira no final do ano. E nós somos 10 irmãos. 10 irmãos, 10. E a Você é mineiro, E eu perdi os meus pais, os 2 aproximadamente, nesse intervalo de 5 anos para cá. E tem uma irmã, que nós estávamos vendo o Hall de Família, ela nega a todo momento a ver as fotos. Não vê de momento algum, não fala no assunto, não tente falar com ela, ela fala, gente, por favor, não queira que você não permita que eu seja ignorante com vocês. Então não toque no assunto da relação da mãe, não me mostrem foto, eu não quero ver foto. Então se toda foto que a gente mostrar, vai que foto antiga, aí a gente mostrava para ela, tem a mãe nessa foto? Então assim, elas negavam com os dentes. E o assunto então, tudo que liga, são irmãos, né? Então ela vai ter que falar do pai ou da mãe, não tem jeito, não tem como negar. Então quando a gente começa a falar algum assunto que queira puxar
a mãe, o assunto mais a mãe do que o pai, a gente tem que dar uma volta Para não chegar para lá. chegar até ela, porque ela até sai da roda. O que seria, por exemplo, para mim, vamos dizer assim, uma hora que eu estiver do lado dela, claro que eu não tenho que consertar a situação, acho que não cabe a mim, mas assim, com uma forma de não tentar... Não, mas olha só, a sua situação, nenhuma. Nenhuma, né? É entender que a história não é sua. Você pode, no momento em que ela pedir socorro, você poder dizer para onde é o socorro Cabelo, dela. né? Mas assim, o que você pode é compreender que a dor é dela e ela vai ter que lidar com essa dor. Quem tem que pedir socorro é ela. O caminho é dela, não é seu. Essa E ela vai chegar o nível de sofrimento que a pessoa precisa pedir socorro. Senão morre. Então, por que acontece? Se você interfere nessa história, não sendo o tutor dela, que é diferente, você é pai dela, Sim. não sendo, sua irmã, ok, e como é que é o vínculo de vocês? Olha o que ela disse para você, não queira que eu seja ignorante com você. Então ela está dando o recado, não toque em mim, esse assunto é meu. Ela está vivendo essa fantasia de perda. Deixa eu só correr mais um pouquinho, que você acha que vai perceber por que essa dor é intensa. E por que ela é intensa. Assim, não é, o que é feito na psique para que seja tão intenso ao ponto de eu não querer tocar nela? É porque ela assume, a minha libido ela é recolhida. O problema é que ela é recolhida, eu tenho dois caminhos. Eu tiro a libido daquele objeto, por objeto é tudo que não sou eu. Então, sua mãe é um objeto. Ela tira a libido da mãe, e aí para onde ela põe? Ela põe em algum lugar. Ela põe na mãe morta, passa a ser uma catexia, ou ela põe nela. E aí, quando o processo é de depressão, é porque ela trouxe para ela, e a raiva que ela vive, o episódio é a raiva, tá? Muitas vezes a pessoa fala assim, em que fase do luto eu estou travado? Eu posso estar travado no processo de raiva, eu posso estar travado, e eu não posso admitir que eu tenho raiva de quem me deixou. Uma paciente minha, ela dizia assim, eu perguntava o que você sente pela sua mãe. Quando a sua mãe morreu, o que você sentiu? Ela não lembrava de nada, havia um branco. Depois de muito tempo de sessão, um dia ela conseguiu dizer, assim, por que você me abandonou? Eu te odeio. Você não tinha direito de fazer isso comigo. Ela tinha 8 anos quando a mãe morreu. Entendeu? A prisão, o preso dela, a culpa que ela não podia assumir é de que ela sentia raiva da mãe. Como ela não pode sentir raiva da mãe, principalmente que ela perdeu a mãe e ela ama tanto, e conscientemente nós criamos a ilusão de que nós não podemos ter emoções antagônicas, e as emoções não são antagônicas. Emoções são moções pulsionais que precisam vazar, que precisam sair, elas não se opõem. Raiva não se opõe a amor. Amor é um sentimento cultural. Raiva é uma moção que precisa se externalizar. Então, raiva, ódio é um sentimento cultural. Raiva não é ódio. Então eu tenho direito de sentir raiva e eu não consigo segurar a raiva. A raiva vai ter que sair. Só que se eu falo assim, raiva é errado, eu guardo ela. Eu guardo, então essa retenção minha, essa catexia, nossa, ficou tão bom, tão prático falar retenção, tão mais claro. Essa retenção, né, da minha psique, da minha libido está presa, aqui passa a ser meu foco. Então talvez eu dê uma roupagem disso, fantasia, na outra tela, né, a fantasia da perda. Aí eu guardo ela. Então ao invés dela admitir que ela tem raiva da mãe, estou hipotetizando, tá? Raiva da mãe, ela admite que perdeu a mãe e não quer tocar mais nisso. Porque ela não quer tocar na emoção que ela sentiu pela perda. Estou chutando uma emoção. E aí está travado num processo de raiva. Ou numa negociação. Se eu não tocar nesse assunto, ela está viva. Se eu não vir a foto dela, eu não preciso lembrar que ela morreu. Olha, eu estou negociando. Sim. Ou Não é pode negação? ser... Não é negação. Não, eu posso estar negociando. Posso também estar negando que ela... Se eu não vir a foto dela, eu não lembro que ela morreu. Aí seria negação. No luto, essas fases, elas não tem início e fim, né? Elas podem retornar, vai e volta, né? A única coisa é que se eu aceitar, eu consigo aceitar. Acabou. O começo e o fim, eles existem. Se eu venho da raiva, eu posso recuar, regredir? Sim. Eu posso regredir, eu posso travar. Um luto normal, antigamente, durava 2 anos. Olha só, vocês vão entender o antigamente, é irônico, tá? Antigamente, o luto normal durava 2 anos. A psiquiatria começou a dizer até 1970 que ela durava 1 ano. Sabe quanto tempo agora dura o luto lá no nosso DSM-5?
15 dias. Se a pessoa perdeu um ente querido, em 15 dias ela ainda está triste, o psiquiatra está liberado para dar um medicamento para a pessoa entender que ele entrou no processo de depressão. Nós não podemos nem viver. Antigamente as pessoas passavam um ano de preto para lembrar. E hoje não pode mais lembrar. Se você lembra, se você fica triste, você está doente, é para poder tomar remédio. Né? Então, assim, um luto, né, que se perceber na época de Freud, era por 2 anos. Luto real. Eu achei interessante que eu vivenciei um amigo muito próximo, que foi uma perda, né, bem, assim, trágica até, né? O bebezinho tinha nascido, 14 dias de nascimento do bebê ele perdeu a esposa, ataque cardíaco, e no Dia dos Pais. Então, e a gente era muito próximo, a gente vivenciou e nós sofremos junto, né? Porque tá todo mundo vivendo o nascimento da criança, né? Então foi No muito Dia dos trágico. Pais. No Dia dos Pais. E assim, tava bem, chegada da família, no ponto de família, ela deitou, vou deitar um pouquinho que eu não tô me sentindo muito bem. 10 minutos depois ela levantou, só falou, só deu um sinal para ele já caiu. Né? E a gente acompanhou esse processo de luto. E foram 2 anos, assim, consequentemente mais tempo, né? Mas a gente vivenciou todos os dias, né? Muitas vezes os amigos iam na casa, teve os momentos em que ele gritava, daqui a pouco ele falava assim, a raiva, por que você me largou, por que você me abandonou, quem que vai cuidar de mim, que roupa eu ponho, você cuidava de tudo. E falava, né? E brigava com ela. E vivendo na casa da sogra, que a sogra ajudou com o bebê, e foi todo um processo. Aí teve todo um tempo, tipo 1 ano, um pouco mais, para retirar a aliança, né? Porque até então ele não falava, que quem sabia da história sabia, mas ele não é normal a vida dele. Não é normal no sentido assim, ela ainda estou casada, né? Estou de aliança, né? Hoje refez a vida, né? A gente vive numa sociedade que parece que viver luto não é normal. Mas isso aqui é interessante que assim, não foi atropelado como está querendo que seja hoje, né? E foi necessário. Hoje a pessoa perde alguém e você quer que o indivíduo no dia seguinte esteja sorrindo. Não tem. A gente tem que dar tempo da pessoa chorar. Você tem que ser forte. Eu cheguei no velório da mãe de uma amiga minha, foi minha. Trabalhava na clínica que eu trabalhava, e ela falece a mãe, eu chego lá, eu estou na frente, doutor Plástico, né, tá na frente. Seja forte, seja aquele jeitão espanhol, seja forte, não chora não, levanta a cabeça, sua mãe foi melhor, não sei o quê. Aí eu percebi que ela segurou, foi forte, né, deu força para ela, né. Aí eu estava atrás, eu abracei ela. Pode chorar. Você tem direito, é sua mãe que vai. Nossa, aí haja blusa, né? Molhou a blusa, chorou. Continuou o dia todo normal. Então assim, luto tem que chorar. Alguns pacientes chegam reclamando exatamente que não pude chorar. Esse paciente mesmo que eu falo aqui, que não desmonta o quarto do pai, ele não chorou na morte do pai nem da mãe. Na morte do pai, eu pedi que ele tinha que fazer discurso. Né? Aquele discurso de despedida. Ele não deu conta, passou para o tio fazer. Uma das tarefas de luto que ele teve foi ele redigir o discurso sobre o pai e me trazer e ler. Ele chorou muito. Eu falei assim, eu nunca chorei pelo meu pai. Ele começou a chorar pela morte do pai, depois que ele faz isso. Era um caminho que ele deixou de fazer. Por quê? Porque a cultura dele era uma cultura assim, fechada, assim, não pode sofrer para fora, sofre para dentro, tem todo esse caminho. Olha, o que Freud está colocando é que a libido precisa ser tirada daquele objeto. Isso é luto. As pessoas nunca abandonam de bom grado uma posição libidinal. Ninguém quer sair dessa situação. Eu tenho prazer no meu filho, no meu esposo, na minha esposa, na minha mãe, no meu pai. Esse é o meu prazer, está ali. Eu não quero tirar. Mas se a vida me impõe isso, eu preciso me recolher. Aí acontece um desvio da realidade. E um apego ao objeto por intermédio de uma psicose alucinatória carregada de desejo. Fantasia. Que é o caso que a senhora está vivenciando. Mas é correto falar que a melancolia é o luto recalcado ou não? Não é a luto, formação não é distinta. luto recalcado, é luto. A melancolia. É um luto. Ela é um luto. Não é uma consequência de ter recalcado o luto, de não ter vivido as fases. A melancolia, a depressão, ela é um luto. Só que é um luto sem corpo. É isso que eu pretendo. Tá. Então assim, quando é que eu trabalho? É só a gente compreender o que é o... Toda a ênfase até agora para vocês entenderem como é que é um luto normal. Qual que é o campo? Isso a gente vai chamar de trabalho de luto.
Toda perda, toda escolha, todo abrir mão exige um trabalho de luto, sempre, sempre. Na mínima que eu tenho, por exemplo, mudei de escola, ganhei uma herança e 10 bilhões, não perdi o status de pobre, vou ser milionário. É perda. Ah, o luto tem um objeto específico. Isso. Mas a melancolia não, Não tem tem. esse objeto. Não. O objeto, a gente vai descobrir o Tá. objeto da melancolia, que é o complicado. É exatamente isso. Ele é o que da situação. Tá. Quando o trabalho de luto se conclui, o ego fica outra vez, olha, livre e desinibido. Então o que o Freud percebe? Todo luto resolvido, resolveu-se. Mas na melancolia não acontece isso. Então ele começa a fazer um parênteses, um paralelo de uma coisa e de outra. Olha, num conjunto de casos é evidente que a melancolia também pode constituir reação à perda de um objeto amado. Existe uma perda de natureza mais ideal, o perdido enquanto objeto de amor. Então, no processo de depressão, eu devo buscar o que foi perdido. Isso que a Angelina perguntou é, se no luto eu tenho a perda real, isso acontece no processo de luto, perda real, na melancolia eu tenho uma perda ideal. Ela pode ser real, eu perdi alguma coisa, mas esse alguma coisa que eu perdi carrega um ideal e com certeza vai carregar um objeto de amor, como no caso, por exemplo, de uma noiva que tenha levado fora. Havia um desejo, havia algo construído e ela perdeu um ideal. Ela não perdeu alguma coisa que já aconteceu, um ideal do que iria acontecer. Ela estava, é o sonho dela. Então, sonho de quê? De casar? Não. O casar representava uma outra coisa. Seria uma expectativa, uma coisa assim? Vai ser uma fantasia. Sempre caminhando nessa forma de se ver. Uma representação, uma fantasia. Lacan, fantasia. Freud, representação. Fantasma. Eu crio um fantasma, eu crio uma história e eu passo a acreditar que essa história é real. Então, Ela precisa ser real. Então tem que substituir essa palavra. Por exemplo, eu criei uma expectativa que queria que essa pessoa ia me responder dessa maneira. Então, eu queria uma fantasia aí. Não, a gente pode usar a palavra expectativa, mas entendendo que essa expectativa criou uma fantasia. Criou uma realidade que não é real. Por exemplo, se eu crio a seguinte realidade. É o platônico. Se eu ficar... Não é só o platônico, porque o platônico eu trago para o mundo do ideal, do que é o certo. É uma fantasia. A fantasia pode ser a mais caótica possível. Por exemplo, eu posso criar a fantasia de que eu vou morrer. Então, assim, eu vou morrer com 60 anos. Já contei para vocês a experiência da minha paciente que ia morrer aos 14 e não morreu, aí a fantasia dela foi destruída. Então, eu crio uma fantasia de que a minha tristeza vai acabar aos 60 anos. E eu chego aos 60 anos, como o Sérgio já está nessa casa, eu chego aos 60 anos e os problemas não foram resolvidos. Aí o mundo cai. Porque até aquele momento a fantasia que eu tinha criado, que é aos 60 anos resolve-se tudo. Senão eu morro. Eu nem morro e não resolve os problemas. Mas a vida continua do mesmo jeito. Até os 60 eu fui feliz. Aos 61 eu não sou mais feliz. Eu não entendo o porquê. Houve uma destruição da minha fantasia. Então a fantasia é essa representação, Freud carrega o nome de representação, e hoje a gente vai entender como fantasia, é uma realidade que eu crio como sendo verdadeira. Não é uma realidade virtual, é a forma como, é os meus olhos sobre o mundo. É o que a gente está vivendo com o Lula hoje. Uma fantasia que ele vai ficar preso. Todo mundo achando que ele está preso e não está, né? Tinha churrasco ontem, vocês não viram tanto de caixa de cerveja, de... Todo mundo achando, ele está lá, todo mundo sofrendo agora com meditação tem. E gente, ontem me deu uma tristeza quando eu pensei na prisão do Lula, porque eu comecei a lembrar de quando ele foi eleito, como a gente fez uma festa, aquela coisa, né? E era uma festa. Eu achei Eu não fiquei triste, não. eu me deu uma tristeza, não pelo Lula, é pelo ideal, um sonho que se foi. Nós tínhamos um sonho, uma inocência de eu me lembro do Lula lá, né? Agora a gente vai ser feliz, aí o Brasil sai, aquela festa toda. Quer dizer, e de repente hoje o grande crime que o Lula cometeu, mais do que ter roubado, ter feito tudo isso, é de jogar fora uma esperança, né? Eu não estou nem colocando a esperança dos petistas atuais, porque ele virou uma religião, né? Ele virou uma religião. Mas assim, os que não estão com cabide ali, o rabo preso com ele, virou praticamente uma religião. É a Evita Perón da Argentina, é a busca de um herói. Nós buscamos heróis o tempo todo, né?
para não virar política, vamos voltar para o nosso luto real. Esse é um luto, né? É um luto, tem razão. E os petistas não estão aceitando esse luto. Não, eles estão negociando, negando. Por exemplo, todos os caminhos estão aceitando que não. Eles estão na raiva. No momento, acho que eles esperam cair em depressão. Por exemplo, eles vão conseguir perceber que com a justiça você pode discordar, igual eu comentei a história do discordar o que o procurador fez e os meios cabíveis quais são. Eu entro contra ele na justiça. Ele é um procurador, vou processar ele lá no CNMP, no Conselho Nacional do Ministério Público. Vou perder lá porque é um grupo de coleguinhas dele? Posso perder, entro na justiça. Se eu perder na justiça, entro na ONU. E se não ganhar na ONU, poxa, perdeu o Playboy, acabou. Vou mudar minha vida, mas recorrer das instâncias que eu podia recorrer. Agora, ele dizia assim, não vou. Se quiser me prende, vai ter um monte de... Como é que um líder insufla uma guerrilha? Porque ali está insuflando um movimento social, um confronto, né? Mas essa é a raiz dele. É, Ele foi forjado nessa raiz de oposição, de resistência. Mas olha, a gente vê o Mandela da vida. Olha a diferença. Mas ele não tem esses ideais, né? Havia um Gandhi que foi forjado numa resistência. Olha o Gandhi. Ele se comparou com Martin Luther King. Assiste Selma para você ver como é que é a esperteza do Martin Luther King. Vocês assistiram Selma? Assista o Selma, o filme Selma. Você assistiu Selma? Selma não, mas eu vi lá o documentário de Selma. Porque assim, os policiais, o juiz diz assim, não autorizo a marcha de tal lugar a tal lugar. E aí os negros dizem assim, nós vamos marchar. E você é nossa bandeira. Aí vai Martin Luther King, o reverendo Martin Luther King está andando, e ele vai até a ponte, até onde não estava proibido. Ele chega e ele mostra, todo mundo está ali, e ele volta. Então ele falou assim, eu estou mostrando para você a minha força, mas não vou dar motivo para você me prender agora. Por quê? Porque havia uma promessa dele conseguir autorização para fazer tudo aquilo. E como ele não desobedece, o judiciário acata o que ele tinha pedido. Agora o Lula chega e peita o Moro como se o Moro fosse... Mas é por isso que eu falei, a raiz dele lá na militância, quando era essa, eles peitavam todos, eles saíam armados. Sim, mas assim, peitava, aí que está a questão, não mudou. Houve uma retenção, né, nesse sentido, de que tudo ainda vive sob a ditadura, ou há uma fantasia. Nós estamos no Estado Democrático de Direito. Nós temos aí, por exemplo, eu não concordo com o Gilmar Mendes, eu acho que ele é um recalcado, ele é um psicopata, tudo aquilo que o Barroso falou eu concordo, eu concordo plenamente, só que isso não me faz não respeitá-lo como ministro. Eu posso dizer, na cara, olha, não concordo, você é uma pessoa, tal, tudo aquilo, mas se ele determinar, eu posso dizer assim, não concordo, mas eu tenho que cumprir, porque ele exerce um papel, a não ser que eu quebre essa instituição. Eu acho que o PT tem todo o direito ideológico do mundo, de dizer se a Constituição não é natural, essa nossa Constituição tem que ser quebrada. Só que então que eu não a aceite. Se o Lula diz assim, eu fui eleito por essa Constituição, eu quero todos os direitos que essa Constituição me dá, mas ela é ilegal, mas pera um pouquinho. O que está justificando o Lula recorrer, esse tempo todo não está na cadeia até agora, é esse Estado de Direito atual. Como é que eu posso jogar o Estado de Direito que me dá estrutura? Então, assim, na verdade, ele está numa incoerência enorme. Ontem eu escutei um sociólogo falando contra o Lula, mas ele falou uma frase no final que eu falei assim, ele viajou. Ele disse assim, eu esqueci o nome dele, então na CBN, ele diz assim, se eu fosse o Moro, eu não teria processado o Lula agora. Então eles estavam falando que foi muito rápido. E ele falou assim, se não tivesse processado o Lula agora, você processaria ele daqui a 12 anos. Porque ele ia ser candidato, talvez ele fosse eleito, e seria reeleito, e não seria mais processado. E daqui a 12 anos o Lula está com mais de 80 anos. Resultado, impunidade. Nós temos um problema que as coisas precisam ser enxergadas na sua totalidade. Né? Então, assim, nós queremos, de fato, que aquilo que foi feito não seja punido. Não, nós queremos. Pagamos o preço. Tudo bem, a sociedade vai pagar esse preço. É uma discussão mais ideológica do que de justiça, né? Mas eu votei no Lula nas 2 eleições dele. Então eu falo na altura de alguém que votou, eu esperava nele. Não sou petista. Quando eu vou para a minha igreja, eu passo Santa ideal voltado para a esquerda, né? Mas assim,
Né? E assim... Não o partido. Eu nunca nem votei no Lula. Esse que está se confundindo. Não, digo assim, eu falo na altura de quem não ficou sempre jogando contra o Lula. Eu confiei assim, não tinha a inocência de achar que eu estava ali um político ilibado. Não, isso é uma ilusão, né? Mas assim, dos males o menor, era a minha visão, né? E eu me senti traído por ele em toda essa situação. Eu espero, tá cheio de ladrão. Sim, tá cheio de ladrão. Mas eu votei em alguém que eu achei que não ia roubar. Paulo disse que o caos traz a ordem. Eu acho que isso é necessário. Ah, sim. Só o caos traz a as ordem. estruturas têm que ser mudadas, né? Para que É o que seja está mudado. acontecendo, né? Acho que a relação é essa. Gente, o Lula tá Vamos no meio voltar pro Lula. de um comício em cima de um carro de som, falando um monte de coisa agora. Só um minuto. Na verdade, ele está enfrentando, né? Está enfrentando a E justiça. daí parece que foi decretada a prisão mesmo. Vamos tirar esse pesado. Pelo que eu entendi. Vem a Polícia Federal com o helicóptero, já puxa ele. Né? Imagina os livros de história das crianças daqui a um tempo, como é que vai ser? Essas fotos A aí. história está sendo contada. Estrutura, Orlando. Estrutura. Vai ser difícil essa pessoa. Eu vou responder a pergunta da Carla é assim, estrutura psíquica do Lula. Eu vou responder o que perguntaram para o George Forbes sobre assim, qual é a estrutura do Michael Jackson. Ele falou assim, ele morreu e não dá para ele fazer nada. Só o analista do Lula vai poder dizer. Porque o que a gente vê é externo. Um perfil, assim. A gente vê padrões só. Então, por enquanto, o padrão dele é de perverso. Ele está executando papéis de perverso. Mas isso é um padrão. A perversão não identifica a minha estrutura. O neurótico pode apresentar. Né? Então, assim, eu já vi, eu penso, ele é um psicopata. As atitudes dele podem ser de psicopata. Dos políticos como um todo. Mas a gente está lidando com o verniz, com o externo, com a fantasia que a pessoa apresenta, a neurose dela. Né? Como ela de fato é, só a analista dele vai poder ajudar. E tem todo um contexto, né? Tem. No sentido assim, também tem para faz luta, que é para você ficar mais direito. Talvez ele acredite Influência, nisso. né? É igual uma vez eu estava numa aula sobre aquele Henri Christie. Lembra? O que ele disse que é. Eu caí no engodo essa semana e falei, eu não acredito que eu estou ingênuo. Na sexta-feira da paixão, colocaram um post, faleceu total Henri Christie aos 70 anos de idade. Eu falei, nossa, que coincidência, ele morreu no dia que Aí depois ele disse, aguardo o encontro com vocês no domingo. Aí que cai a minha filha. Porque já que ele disse que é Cristo, morre. Então na sexta, no domingo ele está ressuscitado. Então eu olho e falei assim, quanto de ingenuidade. Eu vi um vídeo dele falando assim, quando é que você descobriu que era Deus? Né? Ele disse, um dia eu estava rezando, conversando com Deus, eu vi que eu estava falando comigo mesmo. Nossa. Então todos nós somos meio Deus, né? Será que existe nesse cara um ouvinte narcisista? O que foi me perguntado uma vez, na aula, tinha um colega meu, pastor da Igreja Batista, chama Sérgio também, Sérgio Lopes. E a gente estava discutindo sobre isso e eu falei assim, olha, todo padrão, se você olha de fora, ele está no padrão psicótico, né, de uma realidade virtual, porque assim, ele mora em Brasília, a casa dele é perto de onde eu morava, ali numa região perto da Ponte Alta, ali, uma região linda, com montanhas lindas, que é cerrado, não tem floresta ali, é cerrado, uma natureza maravilhosa, ali, Casa Grande, acho que é o bairro, a área, e eu comentando sobre isso, aí o Sérgio falou para mim assim, Orlando, psicótico ele não é, ele é um psicopata. Fala assim, porque o psicótico não tem jatinho particular, não viaja para o mundo todo, não tem conta na Suíça. E eu conheço ele tem conta na Suíça. Ele foi me descrevendo a história daquele indivíduo. Ele falou assim, ele é milionário das doações, o Henri Christie. Então assim, ele é milionário de doações. Então ele tem jatinho particular, helicóptero, viaja pelo mundo todo, ele tem as cristetes dele lá, mas assim, ele vai cantar, ele é vestido de ele tem aquelas mulheres com aquelas roupas de freira ali, dançando junto com ele, cantando junto com ele. Então assim, ele de fato vive um clima, uma fantasia. Aí eu falei, olha, é difícil a gente julgar de onde, porque ele está vendo isso, se ele é manipulado. Porque quando vê, esse meu colega, ele tem essa visão da psicopatia, mas ele não sabe se tem algum empresário por trás disso, usando a imagem dele, e ele é só um guru de tudo isso, né?
Isso a gente não está tratando nada da questão espiritual de tudo isso, de qual é o contexto, trazendo só esse aspecto da discussão sociológica e psicológica. Mas daí vem assim, nós temos o costume de fazer julgamentos. Por exemplo, aquela psiquiatra global, ela colocou que a Richthofen é uma psicopata, mas porque é uma avaliação psiquiátrica de todo o procedimento. E para que um psiquiatra faça uma avaliação de psicopatia, é fácil, porque ele é descritivo. Então eu pego o sintoma, ó, tal comportamento, tá vendo? Psicopata, tal comportamento, psicótico. A psicanálise não trabalha com isso, ela não é descritiva. Essa é a discussão da psicanálise. Quer dizer, o que está acontecendo com o indivíduo? O indivíduo chega no consultório, reclama, voltando agora para o nosso assunto, reclama de situação. Essa aula é coisa de louco, né? Um dia eu fui assistir a aula, você vai me internar. Eu começo o assunto, nem terminei a metade da frase, comecei outra frase. Falei assim, gente, é o café que está fazendo esse efeito, não é possível. Eu sei que numa frase minha eu tinha 3 assuntos, nem eu escrevi na cabeça. Nem eu estou me entendendo, é uma coisa psicótica, né? As ligações são todas Eu tenho que começar No começo. Mas hoje é um passo de sanidade, começa a fazer autocrítica. Né? Isso já me isenta um pouquinho de várias internações. Né? Mas, assim, quando eu vivencio uma tristeza, eu preciso entender que, olha, há uma dinâmica inconsciente acontecendo. Que dinâmica inconsciente? Quando eu vejo sintomas, eu só estou vendo sintomas. Isso não é psicanálise. Isso é psicologia, isso é psiquiatria. Mas quando eu vejo que existe uma briga interior, que aquele indivíduo não é uno é assim, eu quero tal coisa, pronto, está havendo um sofrimento interno, dinâmica. Isso começa a parecer inconsciente. O inconsciente está em foco. O que do inconsciente está em foco? O gozo. O gozo, que a gente vai depois traduzir fisicamente como o clímax, o processo de prazer sexual, ele acontece na mente anterior a esse processo, há um desejo de se ter tudo, de se devorar. Por isso que até a própria palavra do ato sexual vem, fulano comeu. Esse comer é porque essa é a ilustração inconsciente do ato sexual, a ilustração inconsciente. Eu devoro, mas eu devoro não é para eu me alimentar. Por que o canibal come o guerreiro com quem ele lutou? Porque ele está com fome. Para adquirir o poder dele, para assimilar. O gozo é a assimilação. O curioso é que esse gozo, desejo de assimilar, é um processo de aniquilação. Porque se eu assimilo, se A assimila B, A não será mais A, mas será B. Se eu assimilar a minha mãe, olha, o Édipo, tá? Se eu assimilar a minha mãe, não serei mais eu, serei minha mãe. Se eu tomar o meu objeto e assimilá-lo, eu não serei mais eu. Então, qual é a dinâmica? É o desejo de eu assimilar e não ser mais eu, com o desejo de continuar sendo eu. Olha, eu, sujeito, desejo intensamente o meu objeto, o desejo é tão intenso ao ponto de eu não querer ser mais eu, mas ser meu objeto. Eu amo meu filho, eu amo minha esposa, eu amo meu pai, minha mãe. Quem eu amo, meu objeto de amor. Esse amor é tão intenso que eu abriria mão de ser eu para ser ele. Mas se eu fizesse isso, eu não seria mais eu. Então uma outra instância minha diz assim, de jeito nenhum. Você vai perder sua identidade, sua subjetividade. Aí há um confronto, há um conflito. Esse que é o conflito do gozo, esse é o buraco que ela vai trabalhar. Então, como é que eu tampo esse buraco? Né? O Alex trouxe uma ilustração para a gente interessante, que é da almofada. Você lembra que ele trouxe? Né? Como é que é o nome? Capitonê. A capitonê, né? Aí eu fiz isso aqui, a Andresa falou, credo, papel, o que é isso? Eu falei, é uma almofada. Aí ela chegou e fez assim. Isso. Então, a almofada não imagino que ela imaginou, né? Vamos pensar então no capitonê, né? Vou deixar claro aí. Ninguém pensar besteira. Mas podemos também pensar nela, tá? Nessa besteira. Então esse buraco aqui, que aí na ilustração que o Alex trouxe para a gente foi bem interessante, que é o botão que amarra tudo e faz esse vínculo, esse buraco é o que me dá sanidade.
esse buraco precisa ser vedado com um véu, que é a fantasia. Eu não posso admitir que eu não quero mais existir e quero assimilar quem eu amo tanto. Vocês querem ver isso em frases de mães? Nossa, eu amo tanto meu filho que dá vontade de comer, trazer de volta para dentro. Já escutaram mães falando isso? Isso é comum, mãe. Eu falei isso pra minha filha. Isso. Eu falei pra ela, eu falei assim, eu queria tanto que você, ela pediu colo, eu falei assim, eu queria tanto que você voltasse na minha barriga. Gozo. Aí ela falou assim, mas eu estou grande, eu já falo, meu Olha, Nem alguém tem juízo, tá ligado? gente, olha essa frase que ela Tem que ser falou. maduro aqui. Alguém tem que ser grande. Perceba o que ela falou. Eu sou grande, eu já falo. Eu já falo. Olha Tipo, que ela tem vida própria. diz que o sujeito eu falo a ser. Porque eu sou se falo. Eu sou ser falante. Eu sou um ser falante. tenho Lacan vai dizer desejo. assim, o gozo, olha, não, isso que você falou Lacan ficaria arrepiado. Não, o gozo só é rompido se eu falar. Tá passando alguém ali fora, eu imaginei agora passando a menina que limpa ali, o gozo. O que tá acontecendo aí dentro? Esse olho tudo louco. Aí ela abre e dá um cara com aquele desenho. Porque não teve no sábado anterior, né? Na última aula nossa. Nossa, né? aquela que eu não gravei, né? Não fui gravar. Aquela aula. Não. A hora que eu fui apertar pra gravar, a gente gravou. Eu falei, fui pra apertar pra parar. Não, foi sábado. Você foi desligar Foi e de quinta, do sushi quinta, sábado não. O sushi Foi lá, rendeu. né? Foi lá, né? O sushi rendeu, porque a gente foi falando de orgasmo, de vaginismo. É verdade. Ele sempre faz lá sábado, quando tem uma coisa, associei. Foi. Orlando, por que ele fala que... Mas só, vocês compreenderam essa... Desculpa, só para eu não perder. Vocês compreenderam que o que ela falou é exatamente o que eu estou tentando explicar para vocês, que é o que Lacan explicou? Eu estou tentando, ele explicou. Eu não posso, ele tentou, estou tentando explicar ele. Mas assim, só para fechar esse raciocínio, a nossa busca é pelo gozo. O histérico, ele evita esse gozo, porque se o gozo acontecer, ele deixa de ser alguém. Ele passa a ser alguém que ele colocou no altar dele. Então ele cria uma fantasia para impedir que isso aconteça. Isso é o caminho do histérico. Mas isso é o caminho do obsessivo. Por quê? Porque há um desejo de gozo que só deixará de ser real na fantasia dele se ele falar. Quando a sua filha diz assim, eu tô grande e eu falo, sem querer querendo, ela diz assim, o que você está fazendo de me anular como pessoa e se tornar objeto, quer dizer, você se tornar eu, só será impedido porque eu dou conta de falar. Olha que interessante, interessante, por isso que eu falei, se ele escutasse isso, ele escrevesse no livro dele. Daqui a 100 anos o povo vai ver isso e vai escrever e falar, pô, cara, né? Não podia perder Ele esse fala cara. assim, ó, isso sugeriria, que é o que está ali no slide, né? Que a melancolia está de alguma forma relacionada a uma perda objetal retirada da consciência. Então, existe uma consciência nessa melancolia. Eu sei porque eu sinto essa melancolia. É recalcado. Mas tem consciência. Não, é retirada da consciência. A cena que está acontecendo... Não é retirada do inconsciente, é da consciência. Não, é da consciência, porque ela acontece, ela é um fato. Não é do consciente, é da consciência. Da consciência, Ah, isso. Ela é retirada da consciência por meio do recalque. O caminho é esse. Então, no luto, eu perco o vínculo com quem de fato eu estou lutado. E aí ele fala, ele segue aqui, em contraposição ao luto, no qual nada existe de inconsciente a respeito da perda. No O luto é consciente. No luto você sabe que você perdeu. Perdeu o cachorro do vizinho. Então eu estou chorando, poxa, tadinho, Na né? melancolia não tem essa... Não, na melancolia, tá todos os fenômenos do luto acontecendo e a pessoa não consegue reconhecer o corpo. De quem é que morreu? O paciente Na hora chegou que para consegue mim... nomear, tá livre. O trabalho terapêutico é nomear essa melancolia. Esse nome, essa complexidade desse nome tem a ver com ele mesmo.
Que perda é essa que perda é dele. gera essa melancolia? A perda é dele. A paciente chegou para mim em desespero porque a tartaruga dela morreu. Tá, O carro passou em cima da tartaruga. Ela entrou em desespero. Ela gritava. A família entrou em desespero. Aí todo mundo ficou contra o marido, que deixou o portão aberto. E aí virou uma bagunça. A Páscoa foi assim, uma bagunça, todo mundo em caos. E ela não conseguia parar de gritar e de chorar. Desproporcional. Ela reconheceu, falou assim, era desproporcional, mas a dor era intensa. Minha vontade era expulsar meu marido de casa, era chutar o balde, era acabar com tudo. E ela falou assim, e o curioso, Orlando, é que eu gosto da tartaruga, mas nem tanto. Eu olhei para ela assim e falei assim, naquele dia a dor do despedaçamento da tartaruga era a sua dor. E ela começa a fazer esse caminho, de perceber que ela se viu, olha, é o objeto da libido sou eu. Sujeito, objeto. Eu peguei o meu desejo e coloquei num objeto. Então sou eu que estou ali. Quando aquilo que eu amo tanto, ó, eu amo isso aqui, mas eu amo isso aqui porque isso aqui está com a minha vida. Quando isso aqui morreu, quem morreu foi a minha vida. Então o que eu faço? A minha vida volta para mim. Ou desloca para um outro objeto. É esse que é o caminho que é feito naturalmente. Quando eu faço esse caminho em todas as outras coisas, eu começo a sofrer pela perda desse objeto. Eu posso trazer de volta para mim. E toda raiva eu vou identificar contra mim. O meu ego se volta contra mim. Então a pessoa começa a se agredir, começa a sofrer, começa a vivenciar um papel. Vai ficar mais claro nas outras telas que ele vai trazer isso. Ó, essa aqui eu já vi com vocês, o que é o luto normal, a melancolia, dentro do que você falou ainda, tá, Angelina? Então, ó, no luto, olha, eu não tenho esse quadro, mas olha o que eu tenho aqui na melancolia. Uma diminuição extraordinária de sua autoestima, um empobrecimento do seu eu em grande escala. Enquanto eu vivencio um luto real, a minha autoestima continua igual. Eu perdi uma pessoa que eu amo muito, mas isso não me faz me sentir, não afeta a minha autoestima, a minha sensação de pertencimento. Isso não afeta em nada. Mas no luto, no melancólico, na depressão, eu não tenho lugar mais. Esse mundo eu não cago mais nesse mundo. Eu não tenho quem me aceite. Esse é o processo. Esse auto-recriminação é auto-envelhecimento? É envelhecimento. O que é isso, envelhecimento? Se torna mal. Ah, é? Eu me vejo como mal. Vilão. Vilão, isso. Não é envelhecimento, não é envelhecimento. Então, ele é Envelhecimento. Então, no luto, o mundo se torna pobre e vazio. Perdi alguém que eu amo tanto. Na melancolia, o meu ego se torna Se torna vilão. Entendeu? Existe esse processo acontecendo. No luto, o paciente representa o seu ego, para nós como sendo desprovido de valor, incapaz de qualquer realização e moralmente desprezível. Ele se repreende e se envilece. Ele se repreende e fala assim, nossa, eu sou mau. Eu sou uma pessoa... Né? Então, agora nós começamos a diferenciar a tristeza histérica Não é culpa também, né? do luto. A histeria e a depressão não são tão idênticas, apesar dos sintomas serem parecidos. A pessoa histérica, no processo de tristeza, ela acata um eu tristeza. Ela está no eu tristeza porque ela não consegue se identificar. De que forma? Olha, ela começa a se ver má, se repreende, esperando ser expulso e punido. É aqui que a autoestima começa a furar. Degrada-se perante todos, sente-se comiseração por seus próprios parentes, por estarem ligados a uma pessoa tão desprezível. Como é que você está comigo? Nossa, eu não mereço você. Nossa, eu não mereço essa família, eu não mereço estar nesse lugar, eu não mereço Deus. Eu me lembro que eu visitei uma senhora em Goiânia, quando eu fui fazer um trabalho lá, eu era seminarista nessa época ainda, e a mulher dizia assim, não, eu pequei, mas o que você pegou? Eu não sei, mas eu não mereço Deus, eu não mereço a igreja. Mas o que aconteceu? Nada, está tudo normal, mas eu não mereço. E ela não conseguia dizer o que ela não merecia. Se ela não conseguia dizer porque ela não queria dizer, eu não sei. Né? Foi só uma entrevista única com a pessoa. Mas todo sintoma era de depressão. Eu preciso morrer, mas eu não mereço morrer. Nem isso merece. Então ele começa, ó, degrada-se perante todos, se sente comiseração dos seus próprios parentes. Não acha que uma mudança se tenha processado dele, mas estende sua autocrítica até o passado, declarando que nunca foi melhor.
Esse quadro é um delírio de inferioridade, Então ele cria uma fantasia de inferioridade, principalmente moral, e é completado pela insônia. Essa é uma característica. O luto não tira sono. A melancolia tira o sono. Uma característica, a pessoa está com a tristeza de luto real. Quando chega a noite, ela está cansada, ela deita e dorme. A pessoa está deprimida. Quando chega a noite, a depressão aumenta. A solidão, a sensação de estar sozinho aumenta. Aí vem a insônia, né? Pela insônia e pela recusa de se alimentar. Tem uma discussão sobre essa questão do alimentar-se, porque como evita-se o gozo, o que é o prazer, o que é o gozo? Eu assimilo o outro, e o canibalismo está nessa base, dentro desse gozo. Então, a pessoa depressiva, ela evita se alimentar, assimilar aquilo que está fora. É uma imagem, né, uma representação que começa a acontecer dentro dela, que é psicologicamente notável, por uma superação do instinto que compele todo ser vivo a se apegar à vida. Aí vem a questão. Se eu começar a querer morrer, não é natural que o meu ego morra, porque eu tenho impulsão de vida. Então eu estou protegido de querer me matar. Se você tentar se matar, na hora que você estiver morrendo, você tenta viver. Voltando àquele caso que foi do amigo que passou por todo o processo do luto, muitos amigos e outras pessoas estavam em volta, tinham receio de que ele tentasse algo contra a própria vida. E mesmo que a gente não falasse, mas ele sentia isso, ele todo o tempo ele falava assim, eu não vou me matar. Porque ele sentia a nossa preocupação. Todo suicida é ambivalente. Todo suicida quer se matar e não quer se matar. Mas ele chegava a falar, o problema é que em um determinado momento o suicida pode tentar e não dá mais e dá certo. É por isso que a gente nunca pode dizer assim, quem fica falando não se mata. É porque ele pode. O problema é que ele pode tentar e a tentativa dá certo. Porque de fato, no processo de ambivalência, sempre o suicida tenta fazer algo de forma que alguém o impeça. É uma menina que se matou em Maringá. Ela pega um litro de vodka, vai para a rodovia, vai ficar horas na rodovia bebendo para criar coragem. Ela não falou isso para ninguém, mas ficou muito nítida. Ela bebia para poder ter coragem de se jogar, porque ela foi para se matar. Ela deixou carta, ela avisou no Face, fez todo o caminho para se matar. Então, se ela queria se matar? Não, ela deixou tudo montado, documentado, e ela foi encher a cara para ter coragem de se matar. E até que quando ela viu um caminhão com várias rodas, ela pulou no meio das rodas. Mas ela primeiro ficou lá muito tempo. Então tem as filmagens, né? Uma pessoa sentada, bebendo e tal, e até que ela faz esse caminho. Porque ela, na verdade, ela estava ali, alguém me segura de mim mesmo. Então a ambivalência existe, o suicida é ambivalente. E detalhe, o suicida, ele é homicida. Quando, essa perspectiva, nesse texto de Freud, quando o indivíduo se mata, ele não mata assim. Lembra que o objeto estava em alguém e ele não recolheu para ele? Quando ele recolheu para ele, a raiva que ele tinha dessa pessoa que abandonou veio contra, ele queria punir alguém. Então, como ele trouxe para ele a fantasia, quando ele se mata, ele não mata ele mata esse alguém. Por isso que a fala é essa: eu não quero morrer, eu quero parar de sofrer. Então, na verdade, nesse sentido, não existem suicidas. Nesse campo, ninguém se mata. O suicídio está matando alguém que ele internalizou dentro dele, porque ele divide essa mente, esse ego dele. E é por isso que Lacan vai dizer assim, não existem tentativas de suicídio. Todo suicida, quando tenta e não dá certo, ele matou uma parte dele, aquele que ele queria que morresse. O problema é que de vez em quando dá errado e a outra parte dele não volta à vida. Pulou no meio do caminhão, o caminhão estraçalhou. Parece que a melhor parte da menina foi metade do osso dela. O restante tudo se facelou. Então foi. O ego do depressivo, olha como é que é esse ego, para a gente compreender o ego, o eu da pessoa, né? Desprovido de valor, incapaz de qualquer realização, moralmente desprezível, se repreende, se envilece, né? Esperando ser expulso ou punido, é o que a gente leu naquele texto, né? Degrada-se perante todos, sente comiseração com seus próprios parentes por estarem ligados a uma pessoa tão desprezível, não acha que uma mudança vai ser possível. Toda essa fala do depressivo nesse processo clínico. Então, esse quadro de um delírio de inferioridade, isso tudo a gente já tinha lido no texto do Freud, né? Então seria igualmente infrutífero, do ponto de vista científico-terapêutico, contradizer o paciente que faz
conclusões. Então Freud está dizendo assim, quando o paciente chega dizendo tudo isso, o caminho, qual é o caminho do não, que é isso, né? Você chega lá e quando ele vai para aquele texto aqui, ele diz assim, nossa, eu sou um coitado. Não, você não é um coitado. Aí você começa a mostrar para ele que ele não é um coitado. Freud diz assim, você não precisa fazer isso. E ele diz assim, em algum ponto você tem que concordar com ele. Por quê? Porque ele não está indo conversar com você para você dizer o oposto. Ele está indo com essa perspectiva e você só tem que entender com ele por que ele chegou a essa conclusão. Porque se você fala o contrário, você não caminhou no delírio dele. Ele acredita que ele é desse jeito. Então ele precisa que alguém entenda ele do jeito que ele está se vendo. Porque ele não está julgando ele está julgando um pedaço dele, e a gente vai ter que entender por que aquele pedaço está sendo julgado assim. De alguma forma ele deve estar com razão. E descreve algo como é o que parece ser. Se ele está dizendo que ele não presta, então ele não presta para ele. E como a ética psicanalítica envolve apenas o dever ser do próprio indivíduo no consultório, se ele diz assim, eu não presto, por que você não presta? Não é assim, não, você presta. Se ele falar assim, ninguém gosta de mim, você não gosta, né? Ele fala assim, por que ninguém gosta de você? Por que você está criando essa sensação? Por que a fantasia está sendo necessária? Percebe que a psicanálise traz uma contramão até de muitos processos terapêuticos que a gente ouve falar, esse processo de autoajuda. Você leu o Chinachique, que é delicioso você ler o Chinachique. Mas o que o Chinachique faz? Sabe o que é o Chinachique, né? Tem vários livros de autoajuda, um japonesinho médico. Né? Você vê o Augusto Cury, né? São autoajuda, você é feliz. Acho que o primeiro foi Carícia Essencial, né? Carícia Essencial, acho que é China Chique. O primeiro dele. Pelo menos o primeiro é sucesso. Eu não lembrava que se era dele, eu tenho ele digital, passo para as pessoas. E aí você tem uma pessoa que está te ajudando a melhorar seu ego. Só que o depressivo não ouve isso. Por isso que aquela frase que eu já falei várias vezes para vocês, nunca chega para um depressivo e fala assim, olha, você não está vendo, fulano ali perdeu a perna, Ciclano está com câncer, Beltrano perdeu o filho, fulano ficou pobre, está todo mundo dando risada, e você, sua saúde está perfeita. Isso não cabe para um depressivo. Por quê? Porque ele não vê desse jeito. Nem histérico, né? Quando o histérico está no processo depressivo, ele está caminhando do mesmo jeito. A única coisa que a ótica a gente vai ver, as óticas do obsessivo, por que acontece? O histérico depressivo caminha no processo de depressão. O obsessivo depressivo, ele tem a tendência de se tornar bipolar. Ele vai se tornar maníaco. O histérico também caminha para esse mesmo caminho. Mas se a depressão não for socorrida a tempo. Então eu tenho aqui, os sintomas são secundários, né? Trata-se de efeito do trabalho interno que lhe consome o ego, trabalho que não no sendo conhecido é porém comparável ao do luto. Quer dizer, todo o trabalho que o ego do depressivo está fazendo, a elaboração da vida dele, é a mesma elaboração de um luto. Está acontecendo um luto dentro dele. Se está acontecendo um luto, nós temos que descobrir quem que morreu. Qual foi a perda? Que objeto foi perdido? Então, olha, não é sentimento de culpa. O melancólico não se comporta da mesma maneira que uma pessoa esmagada de uma forma normal pelo remorso ou pela autorrecriminação. Não, depressivo não é, eu não devia ter feito isso. Isso não é um processo depressivo. Esse é um processo histérico. O depressivo, ele não vem com o processo de se sentir culpado. Não é esse o caminho dele. Vamos tentar entender como é que é esse caminho, então. Sentimentos de vergonha diante de outras pessoas, que mais do que qualquer outra coisa caracterizariam essa última condição, falta o melancólico. O melancólico não é onde diz assim, eu não devia ter feito isso, que besteira que eu fiz. Não, ele fala assim, eu fiz isso. Ele não fala assim, eu não devia ter aprontado tal coisa. Ele fala, eu aprontei tal coisa. E ele conta para todo mundo. Então quem está de fora fala, pelo amor de Deus, está contando. Eu aprontei tanto. Desculpa, eu tenho que tirar um som. Então ele fala da forma como ele se vê. É como se ele estivesse entregando ele. Lembra? Eu divido a pessoa, o ego dele, e uma parte dele está entregando ele. Está vendo? Ele não presta. É isso que ele está fazendo. Como ele tirou o objeto de desejo, saiu, colocou dentro dele, agora ele divide ele e a agressão é contra ele. Quer ver isso no autista acontecendo? Quem é educador já viu isso. Você pega um autista, o autista entra em crise. E ele vai agredir alguém. Se não deixar agredir, o que ele faz? Se agride. Ele se agride.
se mutila, ele se morde, ele avança nele. E o ego faz isso. Já que eu não posso atacar o meu objeto, que é do quem eu tenho raiva, então eu me ataco, começo a me agredir. Eu começo a me agredir. É isso que o melancólico está fazendo. Ele começa a se diminuir, se agredir. Por quê? Porque é a parte dele para onde ele trouxe todo esse sofrimento. Olha, se ele está apresentando uma descrição correta de sua situação psicológica, ele perdeu seu amor próprio e deve ter tido boas razões para tanto. Por que ele não se ama mais? Porque o melancólico não se ama mais. Não é objeto, tá? A perda do objeto ou do ego. É porque essa tela aqui não foi corrigida. Que corrigi, eu gravei no pendrive. O pendrive, eu me lembro, eu criei a alucinação hoje de ter pego o pendrive e colocado no bolso da calça. Eu cheguei aqui, pus a mão no bolso e não achei o pendrive. Então eu vou ter que verificar se eu alucinei ou se eu pus no bolso do calça, se eu troquei de calça. Mas ainda bem que existe nuvem e essa projeção sem a correção, tá lá. Eu sei porque eu corrigi, coloquei o J aqui. A perda do objeto ou do ego? Olha só. A analogia com o luto nos levou a concluir, isso é Freud, que eles sofreram uma perda relativa a um objeto. O que o paciente nos diz aponta para uma perda relativa do seu ego. No luto, eu perco o objeto. Na depressão, eu perco o meu ego, o meu eu. Quem me faz perder? É aqui que ele começa a construir, o meu superego. Então, o depressivo tem um superego que o acusa. Tem um superego que diz assim, você não tinha direito de fazer isso. Você errou. Então o superego dele, que é o ego dele se divide, o superego fala assim, opa, você pisou na bola feio. E aí então ele tem a autonomia de acusar sem se destruir. Por isso que ele quer matar, mas não quer morrer. Ele quer matar uma parte dele. Ele acusa ele sem acusar ele. E isso é um delírio, é uma fantasia que está acontecendo. Vemos como nele, uma parte do ego se coloca contra a outra. Julga-o criticamente e, por assim dizer, toma como seu objeto. Nossa desconfiança de que o agente crítico, o superego, né, o germe do superego, que aqui se depara, germe na construção, Freud está construindo esse conceito em 1915, que aqui se separa do ego, talvez também revele sua independência. Em outras circunstâncias, será confirmado ao longo de toda a observação anterior. Realmente encontraremos fundamentos para distinguir esse agente do restante do ego. Então ele começa assim, vamos ter que ter outros atendimentos para confirmar isso. Depois ele tem e confirma. No quadro clínico da melancolia, a insatisfação com o ego constitui por motivos de ordem moral. Mas não é porque a moral me condena, a minha moral me condena. Não é porque alguém diz que está errado, é eu digo para mim que está errado. É aqui eu construí dentro. As características mais marcantes. Frequentemente, a autoavaliação do paciente se preocupa muito menos com as enfermidades do corpo, a feiura, ou a fraqueza, ou a inferioridade social. Quanto a essa categoria, somente seu temor da pobreza, olha que é curioso, o temor da pobreza, as informações de que vai ficar pobre, ocupa posição proeminente. Pensem como analistas agora. Se o depressivo não tem preocupação de ser feio, de ser desleixado, de não tomar banho, de estar fedido. Eles não têm. Não tomam banho, não querem mais comer, não penteia cabelo. Isso é uma característica. Mostra para todo mundo que está triste. Quer mostrar para todo mundo tem que ver que ele está destruído. Mas ele tem medo de ficar pobre. Todo depressivo tem medo de ficar pobre. No processo melancólico, o Freud foi percebendo que os pacientes dele falavam da pobreza. Mas essa pobreza é financeira? Financeira. Ou pobreza no sentido De faltar. perder algo que lhe é importante, por exemplo, no casamento? De faltar. Não, de faltar. De faltar. Faltar dinheiro. Tá. Passam a ser acumuladores. Passam a guardar as coisas. Não querem gastar. A pessoa nem tem o dinheiro, mas também no pouquinho que tem não gasta. Por isso que os acumuladores estão no padrão do depressivo. Pensem como analistas. Eu comecei a aula falando para vocês de psicossexualidade. Comecei a aula falando para vocês que Abraham falava que os pacientes depressivos que ele percebia eram orais. Que Freud Essa está fixação observando? foi então de 1 ano, de 18 meses a 3 Isso anos. se fosse oral. O oral... Não, É o do controle. 18 a 3 anos, que é o controlador. A fase Então, anal. Freud começa a perceber que não era isso. Freud começa a perceber que os depressivos melancólicos tinham fixação anal. Ah, não. Eles eram fixados na fase anal. E qual
Qual estrutura neurótica é anal? Obsessivo. Obsessiva. Então nós começamos a caminhar nessa percepção de que os orais poderão ter processo de tristeza. Meio-dia e 5. E 5. Só precisa de ser 5. Acho que dá para avançar. Você está acelerando. Tá certo. Ó, falar que eu acelerar e eu começo. Eu ligo, ó, não esquece que é a 10ª xícara de café aqui. Aí depois eu fico vendo minha tela, assim, gente do céu, eu não entendi, nem eu estou entendendo, eu parei o raciocínio, comecei outro. Mas ó, a impressão de que frequentemente as mais violentas delas dificilmente se aplicam ao próprio paciente, mas que com ligeiras modificações que ajustam realmente a outrem, alguém que o paciente ama, amou ou deveria amar. Percebemos que as autorrecriminações são, olha, presta atenção nisso, recriminações feitas a um objeto amado. Tudo que aquele paciente fala dele, lembra quando aquela máxima da psicanálise, tudo que eu falo do outro, na verdade estou falando de mim? O processo depressivo é o oposto. Tudo que eu estou falando de mim é do outro. Recriminações feitas a um objeto amado, que foram deslocadas. Quem usa a ferramenta de deslocamento no processo neurótico, qual a estrutura neurótica? Histérico de... Deslocamento não. É o O obsessivo. histérico projeta. Ou fantasia. O obsessivo. O obsessivo desloca. É verdade. Se ele desloca, então nós estamos aqui. Foram deslocadas desse objeto para o ego do próprio paciente. Então no processo do luto, eu preciso tirar o meu desejo do outro e eu trago para dentro de mim. Quando eu faço esse caminho, aí a raiva que eu tenho de ter sido abandonado por aquele... Já está dando tempo, já. Aí essa raiva é exatamente a raiva que agora eu trago para mim. Mas quando eu trago para mim, não é contra mim, é contra a parte que está em mim, da qual eu comi, degluti, assimilei. E aí então, só que há uma confusão. Havendo essa confusão, esse deslocamento começa a me agredir. Por isso que o suicida melancólico, ele não quer matar ele quer matar essa parte que ele comeu, que está fazendo mal para ele. Um exemplo, né, que o Freud vai trazer, bem interessante. A mulher que lamentava em altos brados o fato de o marido estar preso a uma esposa incapaz. Olha só, ela falava isso. Não, isso tá, coitado do meu marido, está preso a uma mulher incapaz como esposa. Na verdade, ela está acusando o marido de ser incapaz, não importando o sentido que ela possa atribuir a isso. Não há por que se surpreender com o fato de haver algumas autorrecriminações autênticas difundidas entre os que foram transpostas. Permite-se que estas se intrometam de uma vez que ajudam a mascarar as outras e a tornar impossível o reconhecimento do verdadeiro estado das coisas. Então, o depressivo, ao se agredir, está agredindo alguém que ele ama tanto. Algo que ele ama tanto. Só que ele está trazendo tudo para ele. Aí a outra pessoa, que é o objeto de amor, não vai ficar contra ele. Por quê? Porque ele está se acusando. Na verdade, está acusando a outra pessoa, o objeto de desejo. Esse é o que está faltando. Descobrimos quem é esse objeto de desejo. Então, olha só. Eles não se envergonham, nem se ocultam, já que tudo que desairoso que dizem sobre eles próprios refere-se no fundo a outra pessoa. É por isso que eles podem falar assim, não, eu não presto, eu não valho nada, eu mereço inferno, eu sou uma pessoa imoral, eu sou vil, eu não mereço estar aqui. Não é sobre ele que ele está falando. Sobre o outro. É sobre o outro, e por isso ele está livre. Ele pode se xingar. Na psique dele, ele fez uma divisão. Então o superego dele libera ele de se acabar com ele. Só que o superego dele não libera ele de falar isso para o outro. Ele ama muito. O superego disse, não pode. Não é pelo amor, é pelo proibitivo. Não, é pelo proibitivo. Então, o fato de se preocupar com as finanças só revela o momento da fixação. Tudo isso só é possível porque as reações expressas de seu comportamento ainda procedem de uma constelação mental de revolta, que por um certo processo passou então para o estado esmagado de melancolia. Eu estou revoltado e é uma construção de revolta, uma construção em que eu me rebelo contra alguém que me fez mal. Estava falando isso, eu lembrei de um caso, uma casa, uma
pessoa que eu conheço tem uma história de abandono, aí a mãe abandonou o casamento, aí o pai ficou com os filhos, mas também abandonou os filhos dentro da própria família, foi criado pelo avô, tem todo o contexto e tal. E ficou depressivo. Casou e todo tempo se queixava disso. Eu nem mereço, eu não devia ter nascido, porque sempre a questão da rejeição, eu sou sempre coitadinho, ninguém me ama, ninguém me quer. E, só que não se falava. Tipo, quando ia falar da mãe, não se permitia sentir a raiva pela mãe ter abandonado, não se permitia sentir a raiva pelo pai não ter dado atenção. Se ele tivesse dado conta de sentir a raiva, ter se rebelado, talvez não tivesse entrado nesse processo da melancolia. Sim. Ele deslocou. O que acontece? Ele ele conscientemente não faria esse caminho, principalmente numa estrutura obsessiva. Mas ele desloca. Ao deslocar, ele se sente confortável em fazer isso. O que ele vai precisar compreender é que ele precisa encarar. O terapeuta, num processo desse, vai ter que ajudá-lo a entender que ele tem direito de explodir. Sentir raiva. Você começou Mesmo sendo o pai e a mãe, que é você começou a descrever, olha como que é gostoso, como é importante a gente discutir teoria em grupo. Você começou a me contar a história dessa pessoa conhecida sua, eu vi um paciente e acabei agora de decifrar um enigma de paciente meu. Esse que é gostoso, isso porque a supervisão acaba sendo isso também. Né? Por exemplo, eu tenho um paciente que o quadro é esse, eu não tinha feito essa identificação, eu fiz agora, nesse instante. Ele tinha, agora não tem mais, tinha explosões de raiva contra ele. Então ele mandava uma mensagem assim, Orlando, eu tenho que morrer, eu não presto, eu não valho nada. É a frase dele, eu não valho nada, eu sou um ingrato, e acaba com ele. E ele é obsessivo. Ele acaba com ele, e aí, só que todo o trabalho que eu tenho feito com ele é de mostrar para ele que toda a raiva que ele tem é de um irmão que o ama tanto, mas o ama tanto que esmaga ele, dizendo assim, você tem que ser perfeito, você tem que ser o melhor. O caminho do irmão é melhor. Você vai vencer na vida. Se eu tenho X, você vai ter 2X. Se eu tenho um carro do ano, você vai ter um carro que vão lançar ainda. Que é o que geralmente a gente acaba fazendo com o melancólico. Tipo, você vai dar certo. E aí aí o que ele faz? Ele quer te xingar, aí ele não te xinga, aí ele xinga ele. Percebe como é gostoso discutir teoria? Qual é a mãe? Pode ser qualquer outro objeto. É um objeto onde eu coloco o meu desejo. Não precisa ser uma figura paterna ou materna. Pode ser a mãe, a esposa, o vizinho, o irmão, Nesse o caso, chefe. o irmão ele é referência para ele como pessoa, alguém de sucesso. Sim. É referência e exigência. Então, ele reclama muito, ele está no trabalho, e essa é uma frase dele, ele fala assim, todo mundo pode errar. E meu irmão disse, não, é normal, está aprendendo. Se eu erro, eu sou irresponsável. Então, ao invés de ele xingar o irmão, eu falo assim, meu irmão está errado, exagerando, ele fala, não, eu não presto, eu não valho nada. Aí ele joga, dá tiro no pé o tempo todo. Ele foi trazendo na última sessão, ele chorou a sessão inteira. Aí depois que eu terminou de chorar, assim, como eu estava precisando disso. Chorou. E aí foi. Só que quando ele chorou, foi muito curioso, porque ele não se sentiu mais com essa raiva dele. E ele começou a dizer, nossa, eu preciso melhorar com a minha mãe. Nossa, eu não estou sendo um bom, só que ele trouxe, não sendo um bom filho, tal. Na verdade, é todo o caminho invertido. Porque ele é obsessivo, né? Ele já caiu para a culpa. É para a culpa. A palavra-chave para o obsessivo. E esse caso que eu estava falando para você se enquadra na questão do obsessivo também, porque não tinha medo de rico perder o dinheiro, mas o pouquinho que tinha vivia numa mediocridade. Tipo, Isso, tem o carrinho velho, mas tem receio de pegar o dinheiro e dar um passo, minha gente, né? Tipo, faz uma prestação, faz aquilo, se vira e não avança na vida. A medo de perder. Fixação ou não? Não. Isso é o que revelou. Essa percepção de Freud foi chave para tirar essa questão que o Abraham falava, que ele identificava nos pacientes orais. Os pacientes orais são histéricos. Os histéricos vão também ter uma fantasia que vai mergulhá-los no processo de tristeza. Só que os histéricos não serão bipolares. Os histéricos poderão deprimir, entristecer e voltarão à normalidade, que é a fantasia deles. O obsessivo, quando ele mergulha e ele pode mergulhar para a loucura, ele vai. E aí é o que a gente vai chamar de efeito estilingue. O que é efeito estilingue? Estica tanto para baixo que de repente, agora ele é super poderoso, ele dá conta de tudo, ele não precisa de ninguém, ele vai dar conta e aí ele põe a vida dele e outros em risco. É porque eu quero chegar pelo menos na tela do estilingue para vocês verem.
Então existe, num dado momento, uma escolha objetal, então, o processo do luto melancólico, da depressão. Existe uma escolha objetal e uma ligação da libido, prazer, né, a uma pessoa particular. Então eu me vinculo a alguém. Esse vínculo vai me trazer uma decepção. Devido a uma real desconsideração ou desapontamento proveniente da pessoa amada, a relação objetal, que não sou eu, onde eu depositei minha libido, agora foi destroçada. É o caminho da formação da depressão. Aí acontece uma falha na representação. O resultado não foi o normal. Qual que era o normal? Né? A retirada da libido desse objeto e o deslocamento da mesma para um novo. Então, bom, eu estou apaixonado por A. A não me quer, me decepcionou. Então agora eu tiro a paixão de A, vou pôr em B. Há uma falha. Mas algo diferente. Para cuja ocorrência várias condições parecem ser necessárias. Olha só. A defesa do ego, a identificação com o agressor. Então eu posso usar uma defesa. Qual a defesa que eu posso usar? A catexia objetal provou ter pouco poder na resistência e foi liquidada. Esse represamento daquela emoção falhou. Não houve, eu não consegui pegar a minha dor e congelar ela ali. A dor veio, ela foi intensa, olha, mas a libido livre, como ela veio, ela está livre, ela vai ter que bater em alguém, que é o que na hipnose a gente vai chamar de âncora, né? Uma pessoa hipnotizada, no momento que você está na frente dela, a emoção que eu deixei vir pela sugestão, ela pode ser encaminhada para a primeira pessoa que ela vê. Por isso o hipnólogo não se posiciona na frente de quem está sendo hipnotizado. Lembra que o Ridão deu uma aula para a gente sobre isso, né? Então a libido livre não foi deslocada para outro objeto. Devia ir de A para B. Ela ficou livre, não foi travada ali. Foi retirada para onde? Assistiu o filme Espera de Milagre? Sim. Quando ele tira a doença da mulher, e ele fica com a doença dentro dele, e ele vai para a cadeia engasgando, e o pessoal pensa que ele está passando mal, e ele está com a doença toda dentro dele, e ele chega, na hora que ele encontra o outro pedófilo lá, ele solta a doença toda no outro, lembra dessa cena? Vamos pegar essa ilustração, né, como uma ilustração, como um desenho, e entender isso. O meu desejo está em tal pessoa. Só que essa pessoa se foi, ou porque morreu, ou porque terminou comigo, me decepcionou. Quem morre decepciona. Né? Se eu tenho uma pessoa que eu amo muito, né, eu amo minha esposa, e ela morre na metade do caminho, nesse caso, a pessoa que você conheceu, ela me decepcionou. É porque a gente, quando traz decepção, parece que a gente culpa a outra pessoa, né? Ela me decepcionou porque eu esperava que ela ficasse com expectativa, né? Essa expectativa, era a palavra que você estava colocando da sua mãe, da sua irmã, né? Expectativa. Eu fantasiava que iria até o fim, e agora eu tenho que mover. Então essa decepção, né, que acontece, eu recolho, eu trago. E eu tenho que colocar ela em alguém, em alguma coisa, em alguma história. Não coloco em nenhum lugar. Fica engasgado. Travou aqui. Essa é a falha. Né? Aqui que está acontecendo o processo da depressão. Foi retirada para o ego. Ali, contudo, não foi empregada de maneira não especificada, mas serviu para estabelecer uma identificação do ego com o objeto abandonado. Uma defesa que a Ana Freud descobriu, para eu me ver livre dos meus sofrimentos, é eu imitar meu agressor. Então, por exemplo, se alguém me bate, eu criança, 3, 4, 5 anos, professores me isso o tempo todo, meu pai me bateu, quando eu chego na escola eu bato em alguém. Essa é uma forma de resolver. Toda criança que apanha do pai bate? Talvez não, talvez apanhe do outro coleguinha. Mas uma das defesas é essa. Eu sou agredido, como é que eu não sofro sendo agredido? Eu agredido alguém. Eu nunca vou agredir quem me agrediu. Por isso o menino que apanha do pai não bate no pai. Mas ele bate no outro menino. É uma defesa. Nem todas as crianças usarão ela, mas é uma defesa. Essa defesa está acontecendo. Já que alguém me desprezou, me decepcionou, eu trago, como é que eu resolvo isso? Eu vou ter que desprezar alguém. Só que eu não pus em alguém isso. Pus em mim mesmo. Então quem eu vou desprezar? Eu mesmo. Entenderam? A defesa começa a acontecer. Então o deprimido, melancólico, ao invés de começar a agredir para fora, por ser obsessivo, o processo de culpa vem e aí ele resolve tudo dentro dele mesmo. Então o que está acontecendo com o depressivo não é doença, é solução. O problema é que essa solução mata ele, tira ele do vínculo social, mas é uma solução. Quando ele vai para o médico, ele não quer solução.
Porque ele já achou a solução. Só que essa solução não é aceitável. Aí vira uma bagunça. Por que vira uma bagunça? Porque uma parte dele diz, nossa, eu não estou bem. Mas qual parte diz que um pouquinho de sanidade? Quem que normalmente acha que o depressivo tem que se tratar? As pessoas que estão em volta. O depressivo não acha que tem que tomar banho. É o que está com ele e fala, você está tomando banho. O depressivo não fala assim, eu tenho que sair de casa. O depressivo fala assim, eu não quero sair de casa. Aí a esposa dele fala, você tem que sair, pelo amor de Deus. Nossa, você fica enfurnado nesse quarto o tempo todo. O depressivo fica lá na frente da televisão, não assistindo televisão. Fica olhando para nada. Ele não quer mais viver. Quem se incomoda é quem está com ele. Então o depressivo achou uma solução, só que a solução está errada. Errada socialmente, vai adoecê-lo cada vez mais. Então, assim, a sombra do objeto, olha a ilustração que você colocou da sombra, né? Isso é Freud falando, tá? Não é Jung não. A sombra do objeto caiu sobre o ego. A sombra do objeto deveria ser lançada sobre outro objeto. Veio sobre o próprio ego. E este pôde, daí por diante, ser julgado por um agente especial, o superego. Como se fosse um objeto abandonado. Eu divido a minha meu ego e agora eu me castigo o tempo todo. O depressivo se castiga. O depressivo, uma ilustração que a gente pode usar, o depressivo é alguém julgado no próprio tribunal e condenado por si mesmo. A perda objetal é no luto e a perda do ego é na depressão. Então, dessa forma, uma perda objetal se transformou numa perda do ego. O conflito entre o ego e a pessoa amada, uma separação entre a atividade crítica do ego e o ego enquanto alterado pela identificação. Então houve uma alteração. Vão entender? Volta no finalzinho ali. A perda do ego. Uma separação entre a atividade crítica do ego, então não há mais essa atividade de eu entender que eu não sou essa pessoa, eu perdi o senso crítico. Por isso não adianta chegar para o depressivo e falar assim, fulano, você não está vendo que você tem valor? Fulano, você não está vendo que você tem competência? Ele não sabe. Vai tentar comer bolado, estava vazio. Se for obsessivo, tá acabando. Vai ser assim. A hora que ele foi o objeto do desejo dele. Ele vai recolher, deixa eu até recolher isso aqui. Ele vai recolher para ele ou ele vai falar assim, é perseguição, aí é histérico. Se sentir perseguido é histérico. Ele ainda falou assim, deixa eu usar o café como substituto. Já usou a psicanálise. Toma uma aguinha, sabe? Você tá aumentando ainda. Perverso agora. Tô desconfiado que você tá sendo perverso também. Vai fazer esse tipo de coisa perto de cobra aqui. Começa a me sentir orgulhoso. Tô começando a perceber. Compreendendo aqui, ó. A atividade crítica é essa. Não adianta chegar para a pessoa e chamá-la à razão. Então, quando você vai para uma terapia, né, cognitivo-comportamental, até mesmo humanista, você está apelando para a crítica, você quer despertar dentro desse depressivo crítica. Então, qual é o caminho hoje mais rápido? Mais rápido. Medicação. Porque ela faz com que o indivíduo embote o julgamento dela. O crítico dela sobre ela já cessou. Agora, como eu vou embotar os sentimentos dela, aí ela vai conseguir não pensar nos problemas e ter uma sobrevida melhor. Resolve os problemas? Não resolve os problemas. O medicamento deve vir junto com a terapia, porque o medicamento dá uma estia leve e ainda é dosado. Eu me lembro que alguns pacientes que tomam medicamento, eu peço para que eles conversem com o psiquiatra deles, para que no horário que vem para a consulta não estejam tanto sob efeito. Porque a gente precisa da dor. O que nos informa o sofrimento é a dor. Se você vem sem a dor, Você chegar, tudo bem. está tudo bem, está tudo bem. Está sob efeito. Quando eu chego em casa, passo o efeito. Exatamente. Aí a dor vem e aí tem que tomar medicamento. E o medicamento é química, o corpo acostuma. E aí tem que trocar de medicamento. E aí os laboratórios vão ficando ricos. Né? E os psiquiatras também vão ficando ricos. Principalmente os psiquiatras cobram 300, 400, 500 reais uma consulta de 10 minutos. E você só vai trocando medicamento. Né? É tranquilo. Né? Por isso que os psiquiatras não querem atender por convênio mais. Né? Para você conseguir um psiquiatra para atender por convênio, ele está iniciando a carreira dele. Pode ser excelente, mas ele está iniciando.
todo psiquiatra que começa a caminho dos meus pacientes que é pela Unimed, passa um tempinho e já não estão mais entendendo pela Unimed. Aí tem que ligar falando, se encaminha para quem que você indica? Beltrano, cara, você pensa que é tudo novinho. Aí quando tiver nome também não vou atender mais pela Unimed, porque a Unimed paga o valor padrão, né? Hoje um psiquiatra bonzinho, barateiro, a consulta dura 15 minutos no máximo, né? R$300. Eles não fazem cirurgia, né? Então, como não fazem cirurgia, eles precisam ganhar nas consultas. Bom, entra a atividade crítica do ego e o ego enquanto alterado pela identificação. Eu alterei, eu não sou mais eu. Como eu não sou mais eu não tenho mais atividade crítica de perceber que eu não posso me julgar. Então eu me julgo numa crítica sobre isso. Então eu não presto, não vale nada. Mas quem que não presta? Quem eu me identifiquei. Aquele que me agrediu, a defesa, né? Dá tempo? Uns 10 minutos eu tenho? 5 minutos. Pré-condições e efeitos de um processo como esse. Por um lado, uma forte fixação do objeto amado deve ter estado presente. Quer dizer, eu me fixo, me vinculo muito àquilo que eu amo. Por outro, em contradição a isso, a catexia objetal deve ter tido pouco poder de resistência. Essas características que eu discuti agora há pouco. Deixa um pouco calma que vem. Deixa um pouco calma que vem. Vocês querem que deixe isso aqui para discutir com mais calma? Acho que sim. Tinha alguma coisa que eu queria falar com vocês? Nossa, não. Vai ter que ser depois, né? É porque não vai ter que ser depois, né? Mas na verdade a gente nunca lembra, sei lá, acho que a gente deixa para depois para não correr e não perder. Não, na verdade a gente nunca não lembra. É igual a história que era lá do erógeno, do erótico, lembra que a gente ficou de ver, agora eu já não sei mais qual turma que é. É o erógeno e o erogênio. Isso, a gente não passou para não correr e daí depois não voltamos lá. Voltou. No sushi foi sobre ele. Por isso que gerou toda aquela questão da sexualidade, né? O erógeno. Foi ele, mas ele tinha um final que era do ápice que a gente pulou para fazer no outra aula. Faltou o ápice. São 92 telas. Eu estou, como eu avancei umas 5 telas, aqui eu estou nas 60, então eu estou nas 55. Então nós vamos continuar na próxima aula. Eu não vou nem preparar outra tela, tá? Nós vamos continuar no mesmo texto. Mesmo texto, nós vamos continuar aqui. Você vai resistir? Não vai mexer? Nós temos 4 pontos para trabalhar isso. 4 pontos para eu trabalhar esse tema. Ah, tá. Não, 12 pontos. Eu achei que seriam 2 meses. Não, mas eu vou começar daqui, tá? Só quero fechar com essa tela aqui. Eu vou falar sobre ela depois, mas só porque eu mencionei ela e a aula toda, eu queria pelo menos deixar ela na tela de fechamento. A diferença entre identificação narcísica e histérica. Então essa identificação narcísica da melancolia não é o mesmo padrão da histeria. O histérico sofre, adoece, entristece e retorna. O narcisista... Isso aí não tem aqui. Tem. Todo o material está aí. Eu não vou nem trazer a apostila na próxima aula. Vai ser muito mais o mesmo material. Então, o que nós temos aqui é uma identificação narcísica que vai resultar no bipolar. Então, se eu não contiver o processo depressivo, eu tenho 2 caminhos. Se a minha estrutura é psicótica, tá? Ela rompe, ela quebra. A depressão me leva à psicose. Aí eu deliro, eu alucino e acabou. Acabou a sanidade. Eu me identifico com o meu objeto e eu me perco no objeto. Então essa invasão objetal, ela me invade e eu não sou mais eu. Eu sou assimilado. O psicótico é assimilado pelo objeto. Por isso que o psicótico, a gente diz que ele não é sujeito de si. Ele é objeto. Então ele não será mais ele será a personificação de alguma coisa que ele tornou o objeto dele. Essa relação objetal rompe. Isso é. Mas se a minha estrutura é neurótica, eu vou, eu estico. Lembra do estilingue? Quando eu estico, eu... Aí aquele cara que não quer sair de casa, que quer morrer, a vida me interessa, que ele não presta, de repente ele pega um revólver e sai dando tiro em todo mundo. Ou ele chega no trânsito, ele pula no pescoço de um, ele mata, ele bate, ele agride. Por quê? Porque ele é o efeito estilingue. E eu estou tão mal que eu sou mal. Agora eu agrido, eu tenho força. E aí o empoderamento toma conta desse indivíduo.
Uma vez rompido, pense no princípio da virgindade. Não existe semi-virgindade e não existe alguém que é virgem, não é virgem. Pense na questão do ímã. Acabou. Nunca mais será. Não há reconstrução. Ou pense no princípio do cristal. Quebrou o vidro, você pode colar, mas sempre vai haver os sinais. Então assim, uma vez rompido esse véu de sanidade, o bipolar, o depressivo você tem que conter enquanto está no processo de depressão. Uma vez que você não identificou na depressão, se você deixou o indivíduo deprimido, se ele se arremessar, ele é bipolar. O status dele mudou, ele foi promovido agora. Ele não será mais depressivo, ele não será mais depressivo. Ele será um maníaco depressivo. Então nós temos os depressivos, nós temos os obsessivos, dentro de uma normalidade, nós temos os obsessivos que se deprimem e que acabam não cuidando de suas depressões, e eles podem enlouquecer, e por isso durante muito tempo os obsessivos eram vistos como psicóticos. Freud chegou a ver isso, depois é Freud que reavalia isso, muda esse conceito. E depois nós temos esses obsessivos que que rompem o limite da sanidade, mas retomam a normalidade. Aí são os que a gente vai chamar de bipolar. Ok? Tarefinha então para casa. Esse texto, para vocês lerem, é muito curtinho. Deem uma olhadinha no Homem dos Lobos. Eu vou mandar o texto, não vou montar a projeção, porque senão você é tentado a passar para vocês. Mas são 50 páginas. Mas é um texto que talvez valha a pena vocês lerem. O Homem dos Lobos. O Homem dos Lobos. É a história de uma neurose infantil. Vale a pena. Nós vamos ter que, então, marcar um outro encontro para discutir o Homem dos Tem um Lobos. filme, né? O Homem dos Lobos não. É dos É ratos. dos ratos. Dos ratos. Dos ratos. O Homem dos Lobos. Pode. Corta.